Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. No mundo Naruto com Tenseigan. Capítulo 781. À medida que a turbulência causada pelas convocações gradualmente chegava ao fim, a atmosfera na Academia Ninja de Konoha retornou aos dias anteriores à avaliação de combate. Sejam os trainees que adquiriram invocações poderosas Naruto, Sasuke ou Neji, ou os trainees que ainda não adquiriram nenhuma convocação poderosa Shikamaru, Lee, Sai e os outros, todos eles suprimiram seus desejos e se concentraram em treinar a si mesmos e aumentar sua força pessoal. Exceto algumas crianças com muito pouco talento, quase todos os estagiários dominam os fundamentos das artes shinobi. Um aluno médio da Academia Ninja domina 3 ninjutsu básicos, conhece os fundamentos do controle do chakra e tem um conhecimento básico das artes de combate. Os excepcionais até começaram a aprender habilidades como rastreamento, furtividade, assassinato e outras técnicas avançadas que geralmente lhes são ensinadas pelos capitães dos esquadrões aos quais estão designados. Comparado com Canon, onde os estagiários eram obrigados a dominar apenas os 3 ninjutsu básicos para se formarem, os estagiários desta linha do tempo percorreram um longo caminho. Nas expectativas de Kuroto, o graduado médio da academia será várias vezes mais forte e mais habilidoso em comparação com seus colegas canhões. Este progresso notável feito pela Academia Ninja de Konoha foi observado pelos superiores da aldeia, e eles estão muito felizes em ver este progresso, especialmente em tempos difíceis como estes. E esta é também a razão pela qual, apesar de causar problemas de vez em quando, ninguém tenta incomodar Kuroto. Afinal, crianças de todas as origens estão matriculadas na academia e ninguém quer criar problemas para Kuroto e afetar o futuro de seus filhos. Mas é claro que existem alguns excepcionais. Esses excepcionais também podem ser chamados de tolos porque não entendem onde estão se metendo, como veremos agora. Bater. Uma breve batida veio do outro lado da porta do escritório de Kuroto. Ciente da identidade da pessoa que bateu, Kuroto nem se preocupou em levantar a cabeça e simplesmente disse, entre. Com a permissão de Kuroto, a porta foi aberta, e não foi outro senão Shizui quem entrou. Observando que Kuroto não parece estar muito ocupado. Por ocupado Shizui significa que aquele presente no escritório não era um clã das sombras de Kuroto. Shizui se aproximou e relatou. Kuroto-san, Mizuki não está aceitando a transferência. Ao ouvir o relatório de Shizui, Kuroto ergueu a cabeça com uma expressão carrancuda e perguntou. Ele se recusou a seguir a ordem? Shizui acenou com a cabeça, bem. Correto. Mizuki está sendo transferido da Academia Ninja para algum outro departamento. Qual departamento para ser exato? Kuroto não sabe nem se importa porque a transferência de Mizuki não teve nada a ver com ele. Foi uma ordem de Okage-sama e ele apenas passou o documento para Shizui e deixou o assunto sobre os ombros capazes do jovem Uchiha. Quanto ao motivo da transferência inesperada de Mizuki? Bem, isso é algo que Kuroto sabe. As ações de Mizuki na avaliação de combate foram testemunhadas por todos. Assim que encontrou os membros da Akatsuki, ele fugiu, deixando para trás crianças em perigo. Sandaime sentiu que tal pessoa que abandonaria seus companheiros aldeões em tempos de perigo não era adequada para lecionar na academia e optou por transferi-lo. Portanto, após o término da questão de avaliação e questões relacionadas, ele enviou a ordem de transferência de Mizuki. Kuroto não tinha opinião sobre isso e simplesmente assinou a transferência deixando o assunto nas mãos de Shizui. Mas quem poderia imaginar que Mizuki teria a coragem de desafiar a ordem de Okage-sama e se recusar a deixar a Academia Ninja? Kuroto não pôde deixar de murmurar. Eu me pergunto o que lhe trouxe tanta coragem? À pergunta de Kuroto, Shizui deu um passo à frente e disse em voz baixa. Recebi uma mensagem de um dos membros da força policial. Recentemente Mizuki teve uma reunião secreta com o ancião Aoyama do clã Hyuga. Essa é uma combinação estranha. Murmurou Kuroto com uma carranca. Shizui acenou com a cabeça, exatamente. Eles se encontraram em uma sala privada na antiga casa de chá e discutiram algo por cerca de 15 minutos. Você sabe o que eles discutiram? Perguntou Kuroto com uma expressão pensativa. Shizui balançou a cabeça não, era arriscado para aquele cara espionar um Hyuga, especialmente um ancião, então ele não fez isso. Kuroto acenou com a cabeça justo. Então disse, não importa, instrua Itachi a ficar de olho nos dois, Mizuki e o ancião Aoyama não poderiam ter se encontrado sem motivo, seja lá o que eles estejam planejando, eu não quero lidar com isso. Se for não tem nada a ver comigo, então vou deixá-los em paz, e se tiver alguma coisa a ver comigo, prefiro cortar o botão antes que ele crie raízes. Shizui acenou com a cabeça, vou passar a mensagem para Itachi. Desde a última reunião do clã, a situação dentro do clã Hyuga tornou-se bastante delicada. Embora o clã Hyuga ainda seja o mesmo clã Hyuga na superfície, internamente a situação é completamente diferente. O recente incidente com Aoki é uma prova direta. Além disso, como podem esses anciãos arrogantes engolir a humilhação? Isashi o informou que os mais velhos estão planejando algo para lidar com ele, talvez este encontro com Mizuki faça parte do plano deles, já que Mizuki pode desempenhar algum papel. Para ser sincero, Kuroto não se importa muito com seus pequenos movimentos. Eles realmente não podem fazer mal a ele. Ele está livre do pássaro enjaulado, a única pessoa que eles podem pensar que podem usar para prejudicá-lo é Yui, mas eles também não poderão fazer nada com ela. Kuroto tomou medidas suficientes. Então, tudo que eles estão planejando será inútil. Na verdade, se Kuroto quiser, ele pode facilmente acabar com esse fiasco. Mas isso atrairia a atenção, algo que Kuroto não quer. A menos que seja compelido, Kuroto não quer fazer nada ao clã Hyuga. Claro, isso não significa que ele irá ignorá-los completamente. Se eles realmente ousassem fazer algo com ele ou com Yui, então ele os expurgaria e assumiria o controle do clã.
Com isso decidido, Kuroto deixou o assunto para Shizui e continuou com seu trabalho. Boa noite à casa de Kuroto. De volta para casa, Kuroto continuou o estudo do selo Yin. Após pesquisa e desenvolvimento, Kuroto finalmente concluiu o desenvolvimento do Yin Seal. Agora que o desenvolvimento está concluído, é hora de pular para a próxima fase, ou seja, usá-lo. Mas a questão é que o Yin Seal não gira apenas em torno de todos os meridianos dos chakras do corpo, mas também afeta a parte mais sensível e frágil do corpo humano, que é o cérebro. Não importa o quão confiante Kuroto esteja em suas habilidades de Fuinjutsu, ele não ousaria usar o Yin Seal diretamente em seu corpo principal. Isso é muito arriscado. Se algo der errado, então seu corpo principal seria danificado irreparavelmente. Para outros, este é um problema sério e eles podem estar dispostos a correr o risco de usar o selo Yin em si mesmos. No entanto, para Kuroto, isso não é um grande problema. Afinal, ele tem muitos clones em seu laboratório. Além dos clones de chakra que foram desenvolvidos e cultivados, existem outros clones que estão flutuando em cápsulas. Eles podem ser usados para testar o Yin Seal. Acho que vou dar algum uso a esses clones, murmurou Kuroto enquanto deixava um clone das sombras na aldeia e ia para Angkor Vantian. Chegando na fortaleza flutuante, Kuroto não foi diretamente ao seu laboratório, mas sim à área onde Karin e Gaara moram e verificou o estado de Karin. Ela transplantou um par de Mangekyou Sharingan eterno para ela e queria ver seu estado. Kuroto-sama? Murmurou Karin confusa enquanto olhava para Kuroto olhando para ela. Kuroto acariciou a cabeça do jovem Uzumaki e perguntou: como você está? Lamento não ter podido visitá-lo com mais frequência. Eu acho que estou bem. Com esses olhos, não preciso mais depender dos meus óculos. Respondeu Karin. Kuroto acenou com a cabeça e perguntou: você notou algo incomum nesses olhos? Karin ponderou um pouco e então respondeu: bem, não sei como explicar. Às vezes sinto que esses olhos têm pensamentos próprios, o que é estranho. Próprios pensamentos, hein? Murmurou Kuroto e perguntou: é como se esses olhos estivessem vivos, certo? Karin acenou com a cabeça sim, exatamente. Vamos ver, disse Kuroto e explicou. Há duas razões principais pelas quais você se sente assim. Primeiro, você não é o dono biológico desses olhos, então eles são um pouco repulsivos para você. Portanto, eles de fato ganharam certas características vivas. Eu vejo. Muter Karin. Kuroto assentiu e deu um passo mais perto para observar a dupla do eterno Mangekyou Sharingan, mas desta vez ele estava verificando usando seu Byakugan. Capítulo 782. Depois de observar o par de Mangekyou eterno compartilhando as órbitas oculares de Karin, Kuroto não pôde deixar de murmurar com a testa franzida: isso é um pouco estranho. Karin ficou preocupada com a carranca de Kuroto e perguntou: Kuroto-sama, qual é o problema? Há algo de errado com esses olhos? Kuroto estava muito ocupado pensando que não respondeu Karin. Como Karin pode sentir as características vivas do par de eterno Mangekyou Sharingan tão cedo? Isso só pode significar que o par de olhos recuperou a habilidade visual. No entanto, isso é bastante estranho em sua opinião porque o tempo que o par de olhos levou para recuperar a capacidade visual é menor do que sua previsão. Antes de tirar esses olhos de Danzo, esse par de olhos estava a apenas um passo de evoluir para o Rinnegan. Se Kuroto tivesse demorado um segundo, então outro par de Rinnegan teria nascido no mundo Shinobi, mas ele conseguiu chegar a tempo e arrancou esses olhos na hora certa e interrompeu sua evolução. Essa súbita interrupção da evolução causou um grave ferimento no par de olhos. A lesão teria sido irreparável se fosse um par de Mangekyou Sharingan e nessa situação, teria sido melhor apenas destruir esses olhos. Felizmente, estes são o eterno Mangekyou Sharingan e suas proezas visuais seriam restauradas com o tempo. Mas a questão é que a restauração deveria ter demorado muito por causa da lesão. Apesar de Karin ser responsável pela restauração, levaria pelo menos 5 a 6 meses para os olhos recuperarem a habilidade visual perdida, de acordo com a expectativa de Kuroto. Inesperadamente, passaram-se apenas 2 meses ou algo assim e a dupla de eterno Mangekyou Sharingan já se recuperou a ponto de conseguir fazer Karin sentir suas características vivas. Ele só pôde atribuir o resultado ao físico especial de Karin e pensou: parece que com o aumento da força física de Karin, sua capacidade de curar outras pessoas também melhorou. Vendo Kuroto em silêncio, Karin ficou cada vez mais nervosa, segurou as mangas de Kuroto e perguntou: Kuroto-sama, você encontrou alguma coisa? Há algo de errado com esses olhos? Kuroto se recuperou de seus pensamentos. Fiquei distraído por um segundo. E balançou a cabeça e respondeu a ela com um sorriso: não precisa ficar nervoso. Karin perguntou: isso significa que não há nada de errado com esses olhos? Kuroto acenou com a cabeça basicamente. E acrescentou: fiquei surpreso que esses olhos recuperaram suas proezas visuais perdidas muito mais rápido do que minha previsão. Karin acenou com a cabeça entendo. E perguntou em tom confuso: isso não é uma coisa ruim, certo? Kuroto disse: sim, não é uma coisa ruim. E acrescentou: mas aqui está o problema. Como esses olhos estão recuperando a capacidade visual perdida mais rápido do que minhas expectativas, você não será capaz de se adaptar perfeitamente a eles a tempo e logo eles começarão a afetá-lo. Karin ficou atordoada. Kuroto sorriu e balançou a cabeça. Isso é bastante normal, considerando que este par de Mangekyou Sharingan eterno foi obtido por meios não convencionais. É como um subproduto do ritual de absorção Kekkei Genkai pelo qual Danzo passou. Por ser um subproduto dessa cerimônia, contém a obsessão de quase todos os shinobi que fizeram parte da cerimônia, incluindo Danzo, que foi seu principal usuário. É por isso que controlar este par de Mangekyou Sharingan eterno é muito mais difícil em comparação com o par ortodoxo de Mangekyou Sharingan eterno, especialmente para Karin que é apenas uma criança. Kuroto planejou treinar Karin lentamente para que ela pudesse se adaptar a esses olhos com o tempo, mas como eles estão se recuperando mais rápido, seus planos são afetados, o que é um pouco problemático. Mas nem tudo é ruim.
Como esses pares de Mangekyou Sharingan Eterno estão se recuperando mais rapidamente, isso também significa que o Rinnegan poderá ser criado antes do planejado inicialmente, e agora ele terá que reformular seus planos. Pensando nisso, ele não pôde deixar de olhar para Karin. Ele está um pouco preocupado que essas mudanças de planos possam prejudicar muito ela. Talvez Karin tenha sentido a preocupação de Kuroto e sorriu para ele, indicando que ela ficaria bem de qualquer maneira. Ela tem determinação. Para Karin, ser útil para Kuroto é o mais importante. Ela não se importa com as consequências. Vendo o sorriso de Karin, Kuroto deu um tapinha na cabeça dela. Se Karin tiver determinação, então Kuroto está pronto para seguir em frente e começar a reformular seus planos anteriores de acordo com as circunstâncias atuais. De acordo com a compreensão das coisas de Kuroto, existem duas maneiras de criar o Rinnegan usando os recursos que ele tem em mãos. O primeiro método é a absorção forçada da habilidade visual do outro par de Eterno Mangekyou Sharingan para desencadear a evolução do Dojutsu. Este é o método que Shimura Danzo estava tentando usar para evoluir seu Eterno Mangekyou Sharingan para o Rinnegan. O segundo método é o método de transplante que envolve a fusão do chakra Yin-Yang. Karin será a fonte do Yang Chakra e os dois pares do Eterno Mangekyou Sharingan serão a fonte do Yin Chakra. Essas fontes de chakra Yin e Yang se fundirão com o tempo e darão origem ao Rinnegan. Dos dois métodos, o primeiro método obviamente levará menos tempo e será mais fácil, mas ao mesmo tempo é mais arriscado e perigoso em comparação com o segundo método. Por outro lado, embora o segundo método seja mais demorado e trabalhoso, não será tão arriscado e perigoso. Se ele não tivesse Karin, Kuroto teria escolhido o primeiro método, mas como ele tem Karin, o segundo método é sua escolha. Além disso, uma diferença de alguns meses não terá impacto nos seus planos. Kuroto não precisa imediatamente de Rinnegan, então tem mais motivos para optar pelo segundo método. Depois de se decidir, Kuroto olhou para Karin. Karin murmurou, Kuroto-sama? Kuroto esfregou a cabeça de Karin e disse com um sorriso, bem, já que este par de Mangekyou Sharingan Eterno está quase curado da lesão e está perto de recuperar sua habilidade visual perdida, é hora de substituir este par por outro par de olhos que eu tenho. Esses olhos também estão feridos e precisam de cura. Você está bem em mudar os olhos? Karin acenou com a cabeça rapidamente, sim, não tenho problemas. Com isso Kuroto levou Karin ao seu laboratório e iniciou a operação de transplante de olho nela. Capítulo 783. Em menos de 15 minutos Kuroto completou a operação de transplante de olho, trocando o par de Mangekyou Sharingan Eterno nas órbitas oculares de Karin. Depois de limpar os instrumentos cirúrgicos, ele perguntou a Karin, como você se sente? Karin passou alguns minutos e respondeu, eu não sinto nada, esses olhos parecem iguais aos anteriores. Kuroto acenou com a cabeça, isso é natural. Esses olhos são semelhantes aos que você usava até um tempo atrás. E acrescentou após uma pausa, e mais uma coisa. Semelhante à última vez, esses olhos também estão em estado adormecido por causa do esgotamento da habilidade visual. Levará algum tempo para que a habilidade visual seja restaurada. Karin acenou com a cabeça, eu entendo. Então ela fez uma pausa e perguntou, Kuroto-sama, posso fazer uma pergunta? Vá em frente. Respondeu Kuroto, enquanto selava o outro par de Eterno Mangekyou Sharingan dentro de um pergaminho. Karin pensou um pouco e falou, Kuroto-sama, inicialmente você transplantou um par de olhos, e uma vez curados, você os trocou por outro par. Você me deu aqueles olhos. E depois mudou. É não apenas porque você quer que eles sejam curados, certo? Kuroto piscou com a pergunta de Karin e não pôde deixar de pensar. Ela realmente ficou afiada. Ele não ficou chateado nem nada e respondeu com um sorriso. Sim, meu propósito não é apenas a recuperação dos olhos. Há um objetivo elevado por trás de fazer essas ações. Ele fez uma pausa aqui e disse, se você está interessado em saber, então não me importo de lhe dizer. Na verdade, estou realizando a preparação para a síntese do Rinnegan. O Rinnegan, murmurou Karin, sem saber o que significa Rinnegan. O Rinnegan. Ciente da falta de conhecimento de Karin, Kuroto explicou que Rinnegan é para ela. Então os Rinnegan são os olhos do sábio dos 6 caminhos. Ela ficou muito surpresa. Ela não achava que Kuroto-sama planejava criar algo tão incrível e o admirava mais. Kuroto sorriu com sua empolgação e explicou, para a síntese do Rinnegan, preciso de alguém que tenha altas reservas de chakra, possa fornecer o chakra Yang e seja confiável. Você é o único além de mim que preenche todos esses requisitos, portanto, eu escolhi você para isso. Então ele fez uma pausa e perguntou, então, o que você me diz, quer me ajudar? Depois de um tempo de silêncio, Karin perguntou, Kuroto-sama, Rinnegan é importante para você? Kuroto acenou com a cabeça sim. Eu preciso disso para alguma coisa. Ao ouvir a resposta de Kuroto, Karin acenou com a cabeça, já que Rinnegan é importante para você, então com certeza irei ajudá-lo. Farei o meu melhor para sintetizá-lo e os devolverei para você com certeza. Kuroto esfregou a cabeça de Karin e disse, é verdade que preciso do Rinnegan, porém não posso usá-lo considerando qual é o meu propósito. O que você quer dizer com Kuroto-sama? Perguntou Karin, atordoada e confusa. Depois de ponderar um pouco, Kuroto sentiu que era necessário contar a ela seu propósito e explicou. A razão pela qual Rinnegan é conhecido como o maior dos 3 dojutsu é que além de conceder um poder incrível ao seu usuário, ele também concede a eles o poder habilidade de reverter a vida e a morte. Essa é a habilidade que eu preciso. Vida e morte inversa? Murmurou Karin. Ela parecia um pouco atordoada, mas quando percebeu isso, ela entrou em pânico e perguntou, isso significa que você é?
Kuroto esfregou a cabeça de Karin e disse, não se preocupe, estou completamente bem agora, está relacionado ao futuro. E explicou, no novo futuro estarei fazendo algo muito perigoso. Esse algo está cheio de incertezas e mesmo eu não tenho certeza se serei capaz de sobreviver. Na verdade, há 90% de chance de eu falhar e acabar morrendo. Embora Kuroto tenha muitas expectativas em relação ao ritual de absorção Kekkei Genkai, isso não significa que ele não tenha medo do fracasso. Mesmo depois de ter adquirido muito conhecimento após testemunhar 2 cerimônias, ele ainda não está totalmente certo do sucesso. Afinal, a cerimônia na mente de Kuroto é muito mais perigosa do que a que Iruko e Danzo passaram. Ao contrário dos dois, ele quer se tornar o verdadeiro Deus, assim como Kaguya, e isso não é fácil. É a mudança qualitativa da vida. Não é algo que se possa alcançar nas fases iniciais da cerimônia. Na história de 1 milênio do mundo Shinobi, com exceção de Kaguya, nunca houve outra pessoa que alcançou a verdadeira divindade. Mesmo os 2 filhos de Kaguya, o sábio dos 6 caminhos e Amura, não alcançaram a verdadeira divindade. Mas Kuroto quer fazer isso, porém é muito perigoso e ele pode acabar morrendo no processo. Karin estava ansiosa agora e perguntou, já que é tão perigoso, por favor, não faça isso se algo acontecer com Kuroto-sama. Então. Kuroto balançou a cabeça, não consigo parar, tenho que fazer isso. Não, preciso fazer isso. Essa é a busca da minha vida. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Karin, e ela tentou persuadir Kuroto. Por favor, Kuroto-sama. Kuroto apenas sorriu e balançou a cabeça. Não posso. E acrescentou, e você não precisa ficar tão ansioso. Já não estou preparando uma contramedida para o meu fracasso? Nenhuma preparação pode lhe dar a confiança de que terá sucesso. Portanto, ele precisa do Rinnegan, um dojutsu capaz de reverter a vida e a morte, e trazendo as pessoas de volta à vida. Com Rinnegan, Kuroto pode ser trazido de volta à vida e quando isso acontecer, ele terá outra chance de se submeter ao ritual. Depois de aprender com o erro da primeira tentativa, ele poderá fazer todas as alterações necessárias para ter sucesso definitivamente na segunda tentativa. O Rinnegan? Murmurou Karin percebendo. Kuroto acenou com a cabeça. Se eu falhasse e acabasse morrendo, precisaria de alguém para usar o Rinnegan e me trazer de volta à vida. Entendo, faz sentido. Karin acenou com a cabeça e disse, então por favor, deixe essa tarefa comigo, com certeza vou trazê-la de volta à vida. Kuroto sacudiu a testa de Karin para interrompê-la e disse, não fique tão ansioso para responder, primeiro ouça todos os detalhes. Embora Rinnegan possa reverter o ciclo de vida e morte e trazer as pessoas de volta à vida, no entanto, não é gratuito. O preço é a própria vida do usuário, o que significa que se você me trouxesse de volta à vida, seria à custa da sua própria vida. Ao custo da minha vida, murmurou Karin, um pouco assustada. Kuroto acenou com a cabeça sim, e perguntou, então diga-me, você está disposto a sacrificar sua vida por mim? Ela gaguejou inicialmente com um pouco de medo, mas conforme ela pensava mais sobre isso, todo o medo desapareceu e ela sentiu com uma expressão resoluta, eu irei. Por Kuroto-sama eu farei qualquer coisa. Capítulo 784. Para Kuroto-sama, que significa tudo para mim, estou disposto a fazer qualquer coisa, mesmo que isso signifique sacrificar minha própria vida para trazê-lo de volta à vida, disse Karin enquanto a hesitação em seu rosto se transformava em determinação. Ouvindo suas palavras e olhando para sua expressão, Kuroto assentiu levemente obrigado. Porém, ele então se virou e disse a ela, não se precipite em me responder, ainda temos muito tempo, portanto, quero que você pense profundamente antes de me dar sua resposta. Karin balançou a cabeça enquanto colocava a mão no peito e disse, já tomei minha decisão, não preciso pensar sobre? Kuroto interrompeu Karin antes que ela pudesse completar suas palavras. Não, mesmo que você já tenha se decidido e mesmo que pense que não precisa pensar mais sobre isso, ainda quero que você pense sobre isso. Ele disse e acrescentou após uma pausa, eu sei que você não é uma garota ignorante, porém, você não entende como é a morte. E como é enfrentá-la quando ela bate na sua porta quando você não está completamente pronto, portanto, considere profundamente sua escolha antes de me dar sua resposta. Karin se assustou com as palavras de Kuroto e abaixou a cabeça. Mantendo-se de costas para a jovem, ele acrescentou, você não precisa se sentir pressionado. É verdade, você é minha melhor opção, mas isso não significa que você seja a única opção que tenho. É um não terá nenhum grande impacto no meu plano, então não tenha pressa e pense seriamente sobre isso. Kuroto não quer repetir os erros de Uchiha Madara. Todos os bacães que ele deixou foram bastante inúteis. Nagato não seguiu o caminho que Madara pretendia para ele, e Obito não cumpriu a responsabilidade que Madara lhe atribuiu antes de sua morte. Se não fosse por Zetsu Negro, Madara não teria revivido no mundo Shinobi. Ele não quer passar por uma situação semelhante à daquele imprudente Uchiha Madara. Portanto, ele foi sincero com Karin sobre tudo isso e não escondeu nada. E é exatamente por isso que mesmo que ela tenha se decidido, ele não aceitou a resposta imediatamente e deu-lhe tempo para pensar sobre isso. Além disso, existe também a possibilidade de Karin não ter que morrer, tendo uma compreensão mais profunda do Yin Yang, bem como da criação de todas as coisas. Kuroto sente que o custo de trazer alguém de volta à vida pode não ser necessariamente a própria vida do lançador. Pense um pouco nisso, afinal, Rin Tensei é apenas um ninjutsu, e se for um ninjutsu, então o custo de usá-lo deve ser chakra. Como é que a própria vida do lançador entra em cena? Isto não é uma troca de vida, é apenas um ninjutsu, então o custo não deve necessariamente ser a própria vida do lançador. Veja o exemplo de Nagato, por exemplo. Nagato reviveu todos os shinobi que matou em Konoha usando Rin Tensei no jutsu. Se o custo de reviver alguém é a própria vida, então como é que Nagato reviveu tantas pessoas e sacrificou apenas uma única vida? Isso não faz nenhum sentido. Afinal, se o acordo fosse uma vida por outra vida, então para reviver tantas pessoas ele deveria ter sacrificado vidas equivalentes, certo? Mas ele não o fez. Sua própria vida era mais que suficiente.
Então, se não é vida por vida, então é o peso da vida? Mas isso não é possível. É verdade que Nagato era importante, mas Kakashi era igualmente, se não mais importante, que Nagato, sem mencionar outro shinobi de Konoha. Portanto, também não pode ser o peso da vida. Como não é uma vida por uma vida, e também não é o peso da vida, só resta uma opção, que é a exigência do chakra. Isso faz mais sentido, já que Rin Tensei no Jutsu é um ninjutsu, e o ninjutsu requer chakra. Agora a questão é se o requisito é chakra. Como é que Nagato morreu? A resposta é muito simples. Nagato não tinha reservas de chakra suficientes para trazer todas as pessoas de volta, então ele usou sua força vital para compensar, e isso resultou em sua morte. Embora isso seja apenas uma conjectura, Koroto sente que está certo nisso. E se sua conjectura estiver correta, significa que Karin não terá que trocar sua alma para reanimá-lo, desde que ela tenha chakra suficiente, ela deverá permanecer viva. É por isso que mesmo que Karin negue ter se sacrificado, o plano de Koroto não será afetado até certo ponto. Mas eu já me decidi. Ela pensou com uma expressão firme enquanto olhava para as costas de Koroto. É verdade que ela não entende o que é a morte, porém, ela entende o que é perder seus entes queridos e nunca mais vê-los. Ela perdeu a mãe muito jovem, e se Koroto não a trouxesse aqui e lhe desse uma nova vida, talvez ela tivesse sido igual à mãe. Para Karin, Koroto é tudo, seu mestre, seu professor e seu pai. Então não importa o que aconteça, ela não quer perdê-lo, nem quer que alguém que seja querido por Koroto sinta a mesma sensação de perda que ela uma vez. Sente, portanto, que ela está determinada a se sacrificar se for pelo bem de Koroto. Mesmo que Koroto tenha dito a ela para considerar mais uma vez, sua decisão já foi tomada e isso não mudará, não importa o que aconteça. Sem saber dos pensamentos de Karin, Koroto a mandou de volta e se concentrou em outras coisas. Bem, suponho que usar este clone seria bom, disse Koroto enquanto tirava um dos clones da Terra não selecionados, cujo gênero era masculino. Como ele já decidiu qual clone cultivar e usar para a natureza do chakra da Terra, os outros clones da Terra são bastante inúteis. Koroto quer usar esses clones da Terra inúteis para testar o selo Yin. Após transferir sua alma para o clone da Terra, ele lentamente se levantou da bancada de operação e se acostumou com o novo corpo. Certificando-se de que todos os nervos do chakra estavam funcionando corretamente, Koroto desdobrou o pergaminho do selo Yin que ele redesenhou e começou a selá-lo neste corpo. Asterisco vomitar asterisco. Ele tossiu muito sangue e caiu no chão. Ele teve sorte de ter transferido sua alma para outro corpo clone pouco antes de entrar em colapso, para não morrer. Agora em outro corpo de clone, e tendo identificado um dos erros, a primeira coisa que ele fez foi revisar o selo. Depois olhou para o clone danificado e murmurou para si mesmo: usar esses clones é realmente a melhor ideia, senão, meu corpo principal teria sido irreparavelmente danificado. Ele estava muito feliz por ter tantos clones para testar o selo Yin até que fosse aperfeiçoado. Com tal intenção, Koroto tentou novamente o selo Yin modificado, mas a segunda tentativa também resultou em fracasso. Ele não ficou desapontado ou frustrado por causa do fracasso e continuou tentando e testando o selo com um único pensamento em mente: o fracasso é a mãe do sucesso. Capítulo 785. Suspiro. Com um suspiro cansado, Koroto tirou o 13º clone e colocou-o na bancada de testes. Este é o 5º dia desde que ele começou a testar o selo Yin. Apesar de ter revisado o selo Yin de acordo com os padrões do corpo masculino, Koroto enfrentou muitos obstáculos inesperados ao testá-lo. É por isso que a fase de teste se arrastou tanto e consumiu tantos clones e ainda não foi concluída. É claro que o esforço de tantos dias e a destruição de 12 clones não foram em vão. Koroto sente que está muito perto da conclusão. Então, sem demora, ele tentou novamente o selo Yin. De acordo com suas expectativas, desta vez as coisas correram bem. Do processo inicial de selamento até a extração do chakra, não houve muitos obstáculos e tudo transcorreu sem reviravoltas. Depois de um tempo, Koroto, ainda controlando o clone, abriu lentamente os olhos, olhou para o espelho e murmurou: a etapa inicial foi concluída com sucesso? Havia uma pequena marca em forma de diamante na testa. Embora parecesse muito opaco e desbotado, Koroto não ficou desapontado. O aparecimento desta marca de diamante na testa é um sinal de que a etapa inicial foi concluída. Mesmo que a fase inicial tenha sido concluída, Koroto não ficou animado. A razão é que ele já havia alcançado esta etapa 2 vezes com clones anteriores, mas falhou miseravelmente na próxima etapa que envolvia o armazenamento de chakra. Ao tentar armazenar chakra, uma vez as veias de chakra do corpo foram destruídas e na outra vez, a cabeça do clone explodiu. O primeiro acidente ainda foi aceitável, mas o segundo acidente foi muito perigoso. O clone foi destruído, isso é uma coisa, mas sua alma ficou abalada e demorou um dia inteiro para se recuperar. Portanto, Koroto deixa extremamente claro que chegar a este ponto não significa que ele tenha conseguido. Ainda restam 2 etapas cruciais que envolviam o armazenamento de chakra e a liberação do chakra. A menos que essas 2 etapas possam ser concluídas, o teste não será concluído. Adiando os pensamentos em sua mente, Koroto sentou-se na posição de lótus e iniciou o processo de armazenamento de chakra dentro do selo Yin. Das 2 lições anteriores que aprendeu, desta vez Koroto foi muito cuidadoso. O processo de extrair chakra do corpo e direcioná-lo para o selo foi muito suave, e a etapa de armazená-lo dentro do selo Yin foi ainda mais meticulosa e testou sua habilidade de controle de chakra. O tempo passou segundo a segundo, num piscar de olhos, a noite inteira passou e o sol estava prestes a nascer. Nesse momento, Koroto retirou-se do estado meditativo e levantou-se. Após esticar um pouco o corpo, chegou na frente do espelho e olhou para o símbolo do diamante na testa. Comparado com anteriormente, a tonalidade do símbolo parecia um pouco mais escura. Acariciando suavemente o símbolo com a mão direita, Koroto pensou consigo mesmo: não houve atraso ou estagnação no processo de armazenamento do chakra. Parece que a revisão anterior está funcionando corretamente.
Preciso ser capaz de fazer isso subconscientemente também. Vamos ter certeza de que não há problemas enquanto armazeno chakra subconscientemente antes de passar para a última etapa. Mas antes disso, preciso descansar um pouco. Com isso decidido, Kuroto descansou algumas horas e então começou a testar o próximo passo. Mais uma semana se passou. Esta semana, Kuroto testou o processo de armazenamento subconsciente de chakra no Selo-in. Não houve problemas e ele rapidamente se acostumou com a sensação de armazenar chakra tanto consciente quanto subconscientemente, de modo que mesmo enquanto fazia alguma outra tarefa seu chakra estava sendo continuamente armazenado no Selo-in. Com isso, a segunda etapa foi concluída e agora Kuroto passou para a próxima etapa. Agora, Kuroto testou exaustivamente a liberação do chakra. Inicialmente enfrentei um pouco de dificuldade, mas nada que não pudesse ser resolvido. Lenta e firmemente ele se acostumou com a sensação de liberar o chakra armazenado também, certificando-se de que não havia nenhum problema na liberação do chakra. Ele respirou fundo e teceu os sinais com as mãos, depois liberou o jutsu, força de uns 100 selos. Imediatamente marcas pretas se espalharam pelo diamante na testa e ao mesmo tempo, ele sentiu uma onda de chakra envolvendo seu corpo. Não parece haver nenhum problema em relação à qualidade do chakra. Quanto à quantidade, embora haja uma pequena perda, está dentro de uma faixa aceitável. Ele murmurou sentindo o chakra envolver seu corpo, e acrescentou com um sorriso. Suponho que com isso posso dizer que o Selo-in está concluído e funcionando corretamente. Justamente quando ele estava orgulhoso de si mesmo, de repente algo aconteceu. O quê? Ele imediatamente se virou e tentou olhar para um lugar distante com seu Tenseigan. Ele ficou chocado demais para perceber que estava usando um clone e não pode usar o Tenseigan. Depois de ficar atordoado por um tempo, ele reagiu, droga, e rapidamente transferiu sua alma para seu corpo principal sem se importar com a força de 100 selos. O teste do Selo-in, e ativou seu Tenseigan. Assim que o Tenseigan foi ativado ele pôde sentir, tem que ser isso. Residência do clã Otsutsuki Lua. Ofegante, Toneri pegou a toalha do atendente de marionetes ao lado dele e enxugou o suor do rosto. Ele vem realizando treinamento diligente há alguns anos. Desde o último ataque de meteorito no mundo Shinobi, uma enorme sensação de crise envolveu o coração de Toneri e ele não ousa relaxar sua vigilância. Toneri nunca imaginou que haveria alguém no mundo Shinobi que pudesse não apenas resistir à queda do meteorito, mas até mesmo sentir sua presença na Lua, derrubando sua precognição do mundo Shinobi. Depois desse incidente, Toneri entendeu que se quiser realizar o desejo de seu ancestral, então ele deve se tornar mais forte porque do jeito que ele é, ele não é páreo para aquela pessoa. Portanto, ele tem treinado diligentemente e cada vez mais forte. Eu devo ficar mais forte. Com tal pensamento em mente, Toneri jogou a toalha de lado e continuou seu treinamento. Assim que ele assumiu a postura, de repente ele sentiu um movimento anormal do gigante Tenseigan no templo de Amura. O que está acontecendo? Chocado e em pânico, Toneri esqueceu seu treinamento e rapidamente foi ao templo. Agora, no templo de Amura, ele descobriu que o Tenseigan gigante, embora selado, parecia estar ressoando com alguma coisa. Como isso poderia ressoar com alguma coisa? Confuso e movido pela curiosidade, Toneri decidiu levantar temporariamente o selo do Tenseigan gigante e mergulhou sua consciência dentro dele enquanto tentava encontrar a fonte com a qual o Tenseigan gigante estava ressoando. Capítulo 786. Gotejamento. Gotejamento. O som das gotas de água caindo nas estalagmites ecoava constantemente, enquanto uma figura vestida de preto caminhava pelas profundezas da caverna escura e úmida. Essa figura, vestida de preto, parecia um pouco estranha, como se não fosse um humano ou animal, mas sim uma marionete com corpo mecânico. A maneira como se movia mostrava claramente que lhe faltava qualquer senso de coordenação que um humano possui. A falta de coordenação não afetou as suas ações. E não muito depois, alcançou a parte mais profunda da caverna. Embora esta caverna fosse escura, a figura não teve nenhum problema em ver as coisas ao seu redor, como se estivesse adaptada para ver as coisas à noite, e olhou para algo que parecia ser um portão de pedra na frente dela. O portão de pedra era muito alto, alcançando facilmente a altura de vários humanos, exceto pela gravura de um olho gigante. Não parecia ter nenhuma escultura ou inscrição, dando-lhe uma sensação de mistério difícil de resolver. Apesar de ter passado muito tempo, a figura não conseguiu entender nada da gravura do olho gigante. Não tendo certeza do que poderia estar por trás desse portão gigante, a figura estava indefesa. Pegou a pequena bolsa amarrada na cintura e depois de tirar um pergaminho comparou o formato do olho na porta com a marca do olho no mapa. É realmente isso, mas como abri-lo? Isso se perguntou. Nos últimos minutos, já tentou vários métodos, mas não parece haver nenhuma informação no mapa sobre como abrir o portão. Depois de pensar por um tempo, ele murmurou, talvez eu deva usar o olho. Byakugan. E imediatamente ativou o par de Byakugan em suas órbitas oculares. Com a ativação do Byakugan, a figura veria claramente tudo ao seu redor, mas o que é surpreendente é que ela não conseguia ver atrás da porta de pedra. Parece que a porta de pedra foi projetada para bloquear a visão penetrante do Byakugan. Mas isso não importava porque assim que o boneco ativou seu Byakugan, ele logo notou algumas coisas estranhas na caverna e rapidamente descobriu que era o mecanismo para abrir a porta. Clique. Com um clique, o pedaço de rocha foi empurrado para dentro da cavidade pela figura, um som alto ecoou pela caverna e muita poeira caiu da porta de pedra. Bang! Imediatamente depois, a pedra antiga, alta e pesada foi aberta. Ao abrir o portão, um espaço interior muito amplo tornou-se visível aos olhos da figura que o surpreendeu. Só espero que não haja algum tipo de monstro por trás. Murmurou a figura nervosamente enquanto dava um passo e caminhava lentamente para dentro. Isso é. Tinha acabado de dar alguns passos e ficou chocado. O espaço deste lado da porta de pedra era completamente diferente do exterior. Embora no subsolo não estivesse escuro, o espaço não estava escuro, tudo era claramente visível.
À primeira vista, este lugar parecia um templo para a figura. Havia uma plataforma semelhante a um altar no centro com uma escultura gigante de um olho colocada no altar, e ao redor do altar havia centenas de estátuas de pessoas curvando-se diante da escultura do olho. Após observar atentamente tudo dentro do templo, a figura caminhou em direção ao altar com uma expressão curiosa. Ele deu algumas voltas ao redor da escultura do olho gigante e das pessoas e murmurou: "É realmente uma bela obra de arte." Era difícil para a figura explicar, mas havia uma aura em torno da escultura que lhe dava uma sensação de vida, como se não fosse uma mera escultura, mas um olho real. Acariciando suavemente a escultura do olho gigante, a figura não pôde deixar de se perguntar: esse é o crime que eles queriam esconder? A figura ficou um pouco intrigada neste momento. O que um templo com altar e algumas esculturas tem a ver com isso? Porém, o mapa apontava claramente para este lugar e com base nas informações que ele leu naqueles pergaminhos antigos, este é exatamente o lugar onde o maior segredo do clã está escondido. Mas agora que a figura chegou aqui, não passa de um templo com altar e algumas esculturas. Como pode este lugar ter alguma coisa a ver com os segredos que eles tentaram esconder? Confuso, a figura pegou o mapa e tentou ver se conseguia encontrar alguma pista nele. Assim que a figura tirou o mapa, ele ficou chocado ao descobrir que o mapa em sua mão estava iluminado pela luz fraca do templo e alguns caracteres especiais haviam aparecido nele. Depois de ler os caracteres especiais, a expressão em sua figura ficou clara e olhou para a escultura do olho gigante no centro do altar e murmurou: "Então é isso." Agora ele entendeu tudo. Ele caminhou em direção à escultura do olho gigante, fez alguns sinais com as mãos e então pressionou sua superfície enquanto transferia seu chakra para ela e disse: "Abra." Imediatamente a superfície da escultura desmoronou como se fosse mera areia, e o que apareceu diante da figura o chocou profundamente. "É isso, tesouro supremo do meu clã, o Tenseigan." Ele exclamou em choque e êxtase ao olhar para o brilhante olho dourado que iluminava o templo. Parecia lindo e poderoso, pois é a coisa mais linda do mundo e contém o poder de destruir o mundo inteiro. Em êxtase, a figura estendeu a mão e tocou Tenseigan. Imediatamente, uma enorme quantidade de informações entrou no cérebro da figura. Mesmo para ele, esse fluxo repentino de informações foi demais e o fez rugir de dor. Depois de um tempo, a dor diminuiu e a figura, agora conhecedora das coisas, murmurou com pena: "É uma pena que tal poder tenha sido selado aqui. Com isso poderíamos ter. Foi realmente um absurdo. Com o poder do Tenseigan, eles poderiam ter dominado todo o mundo Shinobi. Que Senju, que Uchiha. Esses clãs são indignos. Teria sido apenas Hyuga se os ancestrais não escondessem esse tesouro neste lugar." A figura balançou a cabeça e olhou para o Tenseigan. Agora ele também sabe que este pedaço de tesouro é o núcleo do Juinjutsu, Kaged Bard. Não admira que ninguém neste mundo Shinobi tenha conseguido quebrar o pássaro enjaulado. Para quebrar esse selo amaldiçoado, existem apenas 2 métodos. Eles teriam que destruir este Tenseigan, ou teriam que ser mais poderosos que o Tenseigan. Ninguém encontrou o Tenseigan até agora, e ele duvida que alguém possa ser mais poderoso que o poder do Tenseigan. Portanto, faz sentido que o Juinjutsu, Kaged Bard, seja inquebrável. O que ele não sabia era que mesmo sendo mais poderoso que este Tenseigan não ajudaria a quebrar o Juinjutsu do pássaro enjaulado. Hyuga Kuroto é o principal exemplo. Quando Kuroto ativa seu Tenseigan, ele pode ignorar o Kaged Bard, mas quando ele desativa o Tenseigan, ele fica novamente vulnerável ao Kaged Bard, deixando claro que ser mais poderoso do que este Tenseigan só permitiria ignorar o Gaiola, não seria permanente, apenas temporário. Tal é o poder do Juinjutsu, Kaged Bard. Uma vez que um Shinobi Hyuga é marcado, nem mesmo a morte pode libertá-lo, talvez apenas a destruição do Tenseigan possa dar ao povo Hyuga a liberdade que eles desejam. Capítulo 787. Até agora, com exceção do caso de Hyuga Kuroto, que apenas contornou o selo pássaro enjaulado, nunca houve um precedente de alguém quebrando o Juinjutsu, pássaro enjaulado. Não só outros clãs, mas até mesmo o clã Hyuga sempre se perguntou como a família principal criou um Juinjutsu tão complexo. Afinal, o clã Hyuga não é especializado em Fuinjutsu, nem há nenhum conhecimento especial de Fuinjutsu repassado no clã exceto o conhecimento do Juinjutsu, pássaro enjaulado. Então, como o clã Hyuga criou um Juinjutsu tão complexo? Basta pensar nisso, não apenas o Juinjutsu, Kaged Bard, é impossível de quebrar, mas uma vez que alguém é marcado com ele pode ser acionado de qualquer lugar do mundo, o que significa que se você estiver marcado com o Kaged Bard, não importa onde você escapa, o patriarca e os anciões da família principal ainda podem controlar seu destino enquanto permanecem nas terras do clã Hyuga. Isto é simplesmente absurdo. É verdade que o clã Hyuga poderia ter tido 1 ou 2 gênios com realizações extremamente altas em Fuinjutsu, mas esse talento não seria suficiente para criar um Juinjutsu tão complexo e impossível de quebrar. Simplesmente não faz sentido. A figura sempre teve curiosidade sobre esse assunto também e só agora obteve a resposta. Este Tenseigan gigante diante dele é a razão pela qual o Juinjutsu do pássaro enjaulado é impossível de quebrar. Claro, o pássaro enjaulado em si é um Fuinjutsu muito complexo, porém, este Tenseigan é o seu núcleo, e todo o selo gira em torno dele. Portanto, podemos dizer que ao invés do Juinjutsu pássaro enjaulado, este Tenseigan aprisiona todos os membros da família filial. Portanto, a menos que o núcleo, ou seja, este Tenseigan, se quebre, é impossível libertar-se dessa gaiola.
O que é mais surpreendente é que, embora atue como núcleo do Juinjutsu do pássaro enjaulado, ele também absorve o chakra dos membros da família filial quando eles morrem e fica mais forte. Isso explica porque o Byakugan dos membros da família do ramo é destruído após sua morte. É uma pena que ele nunca tenha recebido informações sobre o declínio da população do clã Hyuga. Embora este Tenseigan tenha se tornado mais forte devido à absorção do chakra dos membros falecidos da família do ramo, isso também levou ao declínio da população do clã Hyuga. Afinal, o chakra total no mundo Shinobi é limitado. Felizmente, os ancestrais do clã Hyuga entenderam o problema causado pelo Tenseigan e decidiram selá-lo. Se fosse alguém ávido por poder, ele poderia ter sacrificado todo o ramo da família para fortalecer o Tenseigan e isso teria levado à trágica situação do clã Hyuga. Nesse cenário, talvez o clã Hyuga fosse muito semelhante ao atual clã Otsutsuki na Lua. A única razão pela qual eles não destruíram o Tenseigan gigante e permitiram que ele existisse, apesar do problema que isso traria ao clã Hyuga, é para proteger o clã Hyuga e deter o clã Otsutsuki na Lua. A figura não estava ciente do desamparo dos ancestrais quando eles criaram este Tenseigan. Nem sabe o destino sombrio que aguarda o clã Hyuga caso este Tenseigan continue a existir. Ele só sabia o que aprendeu com o Tenseigan e não pôde deixar de se maravilhar com o tesouro. Mais uma coisa que o deixa especialmente animado é que a pessoa que se tornar o mestre deste Tenseigan estará livre do efeito do Juinjutsu, pássaro enjaulado, o que significa que os mais velhos da família principal não serão capazes de executá-lo. Os requisitos para se tornar o mestre do Tenseigan são bastante simples. A pessoa em questão deve ser descendente de sangue do clã Hyuga e deve ter Byakugan. Contanto que essas duas condições sejam atendidas, qualquer um pode se tornar o mestre do Tenseigan e obter a mais alta autoridade sobre o Juinjutsu do pássaro enjaulado. Também, uma vez que alguém ganha a autoridade máxima do Kaged Bard, ele não estará mais vulnerável ao Kaged Bard. Eu posso finalmente ser livre? Animado, ele caminhou em direção ao Tenseigan e tocou nele. No momento em que estava prestes a se tornar mestre do Tenseigan, ele se assustou e sentiu alguém tentando observá-lo através do Tenseigan. Além do mais, chocante é que a pessoa em questão não era apenas uma parte. Ele estava sendo espionado de dois lugares diferentes ao mesmo tempo. A figura tremeu e rapidamente selou o Tenseigan, evitando que alguém o intrometesse, e murmurou com medo: isso não é suficiente. Não sei quem eram aqueles dois e o quanto eles viram. Este local não é mais seguro. Angkor Vantian. Não foi na Lua? Murmurou Kuroto enquanto desativava seu Tenseigan. Inicialmente, Kuroto sentiu que seu Tenseigan estava ressoando com o Tenseigan gigante da Lua, porém, não é o caso. Desta vez seu Tenseigan ressoou com o Tenseigan que está presente no mundo Shinobi. Parece que minhas especulações anteriores estavam realmente corretas. Para resistir e deter o ramo da família do clã Otsutsuki na Lua, os ancestrais do meu clã criaram seu próprio Tenseigan gigante. Ele havia formulado essa hipótese há alguns anos e agora sua hipótese foi provada correta. Mas ainda assim, eu me pergunto quem são eles? Murmurou Kuroto com uma expressão duvidosa. Existem duas possibilidades. Primeiro, eles são um dos membros da família principal, e segundo, são os traidores do clã Hyuga. Kuroto não pode negar a possibilidade de ser alguém da família principal do clã Hyuga, mas ele está ainda mais inclinado à possibilidade de ser o traidor que encontrou o Tenseigan gigante do clã Hyuga. Afinal, aquele cara roubou livros antigos muito valiosos da seção proibida da biblioteca, então há uma grande chance de ele ter encontrado algo nesses livros. Mas se é o traidor, como é que ele de repente fez um movimento depois de ficar em silêncio por tanto tempo? Murmurou Kuroto com uma expressão duvidosa. A última vez que o traidor fez alguma coisa foi há vários anos. Naquela época Kuroto estava vigilante contra o traidor e esperou o próximo movimento daquele cara. Porém, Kuroto continuou esperando e o traidor nunca agiu. Poucos anos se passaram e a vigilância de Kuroto caiu. Quem poderia imaginar que depois de alguns anos o traidor voltaria a agir? E desta vez o traidor realmente fez algo incrível. Até mesmo Kuroto não pôde deixar de admirá-lo. Sabendo que o Tenseigan gigante do clã Hyuga finalmente apareceu no mundo Shinobi, Kuroto obviamente não conseguia ficar parado. O Tenseigan gigante é uma necessidade e um desejo, e ele planeja consegui-lo. Embora a ressonância com aquele Tenseigan gigante não tenha durado muito, Kuroto foi capaz de determinar a localização e iria para lá. Se possível, ele gostaria de assumir imediatamente o controle. A julgar por vários sinais, a outra parte acabou de encontrar o Tenseigan gigante, então eles não sabiam que ele poderia ressoar com outros Tenseigan e, portanto, acidentalmente permitiu que Kuroto os espionasse. Isso não acontecerá mais uma vez, portanto. Seria melhor se Kuroto pudesse colocar imediatamente as mãos naquele Tenseigan gigante e não desse a essa pessoa nenhuma oportunidade de dominá-lo. Com esses pensamentos em mente, Kuroto vestiu-se com o disfarce de Yama e voou para longe de Angkor Vantian com pressa. Capítulo 788. Suspiro. Parece que essa pessoa está extremamente vigilante. Assim que essa pessoa percebeu que alguém estava espionando ela decidiu destruir esse lugar, hein? Murmurou Yama olhando para as ruínas do templo. Decepcionado, ele saiu do templo e tentou procurar nas áreas próximas por algum sinal. Embora tenha encontrado vários rastros, ficou claro que eram todos desvios, enquanto a pessoa em questão já havia passado para a clandestinidade há muito tempo. Agora, não havia nada que pudesse fazer por um tempo, e decidiu voltar para a aldeia, pois não achava que o traidor ficaria parado por muito tempo. Konogakakuri. Depois de dispersar o clone das sombras, Kuroto examinou sua memória, mas não encontrou nenhuma informação valiosa. Parece que nada de digno de nota aconteceu na aldeia durante a sua ausência. Como nada de importante aconteceu na aldeia, Kuroto deixou isso de lado e se concentrou no mais importante neste momento, que é identificar o traidor o mais rápido possível e assumir a custódia do Tenseigan gigante do clã Hyuga.
Acho que Izashi-sama pode me ajudar. Com tal pensamento em mente, Kuroto decidiu ir para a casa de Yuga Izashi. Considerando a localização das ruínas do templo onde o Tenseigan gigante foi selado, se o traidor quisesse encontrá-lo, ele deveria ter deixado a vila na semana passada, ou talvez até antes disso. Portanto, desde que a lista dos membros do clã Yuga que deixaram a aldeia na semana passada seja cuidadosamente investigada, poderá ser possível identificar a identidade do traidor. Embora o pedido de Kuroto fosse um pouco estranho, Izashi não pensou muito sobre isso e entregou-lhe diretamente a lista dos membros do clã Yuga que saíram de Konoha na semana passada. Kuroto não dependia apenas de Izashi. Ele até contatou seu pessoal da Anbu e da Polícia Militar de Konoha e pediu que lhe enviassem a carona dos membros do clã Yuga que saíram de Konoha na semana passada. Kuroto não queria perder nenhum membro do clã Yuga, afinal esse assunto está relacionado ao Tenseigan gigante, e ele não pode deixar de levar esse assunto extremamente a sério. Combinando a lista obtida de todas as fontes, Kuroto descobriu que cerca de 2 dúzias de membros do clã Yuga saíram de Konoha na semana passada. Porém, o que surpreende é que, com exceção de 3 pessoas, todos já haviam retornado à aldeia. Já as 3 pessoas em questão que ainda estavam do lado de fora, foram com suas equipes cumprir missões designadas pelo Kage-sama, portanto tinham motivos relevantes para sair. Folheando os arquivos dessas 3 pessoas, Kuroto pensou um pouco inseguro. Será que um deles realmente é o traidor? Embora a formação dessas 3 pessoas seja limpa, Kuroto não pode deixar de duvidar deles, afinal, eles não estão na aldeia durante este período delicado. Então, ele enviou as informações sobre essas 3 pessoas para Itachi e ordenou que ele as investigasse. Depois de lidar com este assunto, Kuroto voltou para sua casa. Ao chegar em sua casa, Kuroto notou que o selo ao redor de sua casa estava violado, o que significa que alguém que não estava autorizado a ir até sua casa veio em sua ausência. Após uma inspeção mais aprofundada, ele descobriu que apenas o lacre ao redor do perímetro da casa estava violado, então ninguém entrou em sua casa. Curioso, Kuroto verificou cuidadosamente o gramado e o quintal de sua casa. E lá estava, no canto de seu quintal, um pequeno e visível tubo de bambu colocado. Depois de se certificar de que o tubo de bambu não estava de alguma forma manipulado, Kuroto o abriu e encontrou um pequeno pergaminho com algo escrito nele. Se você quiser se libertar do Juinjutsu do pássaro enjaulado, encontre-me sozinho na colina dos fundos à meia-noite, disse o pergaminho. Lendo o texto escrito no pergaminho, Kuroto ficou surpreso. Ele já voltou para a aldeia? Kuroto não precisou adivinhar a identidade da pessoa que enviou esta nota. Deve ser o traidor do Hyuga Clã. Mas isso é muito surpreendente. No momento em que seu Tenseigan ressoou com o Tenseigan gigante, Kuroto notou que o lugar era muito longe do País do Fogo, caramba, nem mesmo era no continente da Nação Elemental. Assim que a ressonância foi interrompida por causa do selamento do Giante Tenseigan, Kuroto deixou Angkor Vantian e foi para aquele local. A razão pela qual ele chegou lá tão rápido foi que a fortaleza flutuante ficava perto daquele templo, mas Kuroto não encontrou nada. O traidor manteve seu rastro muito bem escondido e nem mesmo Kuroto foi capaz de encontrá-lo. Então, ele voltou para a aldeia o mais rápido que pôde para se preparar, pois tinha a sensação de que o traidor voltaria para a aldeia. Mas pensar que aquela pessoa chegou quase ao mesmo tempo ou talvez até antes dele. Claro, ele teve algumas horas de vantagem, mas isso não explica como ele voltou antes mesmo dele. Não se deve esquecer que Kuroto estava viajando em sua velocidade máxima no modo Tenseigan Chakra, mas os dois chegaram quase ao mesmo tempo. Sabendo disso, Kuroto não conseguiu mais encarar aquele cara levianamente e murmurou. A força dele parece ser muito mais forte do que eu esperava. Então ele olhou para o pergaminho em sua mão e pensou. Ainda bem que ele decidiu pular sozinho, agora não preciso me dar ao trabalho de encontrá-lo. Bem, vamos primeiro ver quem é o traidor. Kuroto não sabe o propósito do traidor, mas como a outra parte quer conhecê-lo, Kuroto obedeceria. Afinal, está aí a melhor oportunidade para investigar os motivos e fraquezas da outra parte. Se possível, Kuroto até planeja lidar com o traidor naquele momento e assumir a custódia do gigante Tenseigan. Pensando nisso, Kuroto decidiu esperar até meia-noite. Meia-noite. Atravessando um trecho de grama alta, enquanto Kuroto avançava, ele encontrou um homem envolto em uma capa preta nas profundezas da floresta. Então aí está ele, pensou Kuroto enquanto ativava seu Byakugan e observava a outra parte. Olhando para aquele cara com seu Byakugan, Kuroto ficou desapontado. TCH, só uma marionete. Quando Kuroto se aproximou da marionete, a marionete falou em tom de voz humano. Yuga Kuroto, você finalmente está aqui. Kuroto olhou indiferentemente para o cara e perguntou. Quem é você? À pergunta de Kuroto, o boneco abriu os braços e disse em tom de voz apaixonado. Eu sou o Deus que pode levá-lo à salvação. Posso consertar todas as coisas quebradas neste mundo. Deus? Ao ouvir a resposta do boneco, Kuroto se sentiu um pouco estranho e pensou. Ah, lá vamos nós de novo. Nos últimos anos, ele conheceu muitos desses autoproclamados deuses. O último que afirmou ser Deus, teve sua alma e corpo transformados em pó por Kuroto. O anterior já havia sido espancado até a morte por ele 2 vezes. O anterior teve uma morte miserável, o anterior, e o anterior. Esqueça, foram muitos deles para contar. Portanto, ele realmente não levou o cara a sério e fez a próxima pergunta. Qual é o seu motivo para deixar esse bilhete na minha casa? O boneco não conhecia os pensamentos de Kuroto e respondeu. A razão pela qual deixei aquele bilhete em sua casa é que quero que você se torne meu subordinado. Sirva-me e eu o libertarei das amarras do Juinjutsu do pássaro enjaulado. Eu posso fazer isso. Kuroto estreitou os olhos e perguntou em um tom de voz mais profundo. Você pode realmente libertar alguém do Juinjutsu do pássaro enjaulado? Pela forma como a outra parte fez tal afirmação, Kuroto adivinhou que sua hipótese anterior estava realmente correta. O Tenseigan gigante do clã Hyuga realmente teve algo a ver com o Juinjutsu do pássaro enjaulado, e se for esse o caso, então a diminuição constante na população
manipulação do clã Hyuga também pode ser explicada. Ao mesmo tempo, Kuroto também apurou que a outra parte é membro do ramo familiar. Kuroto duvida que alguém da família principal apresente tal oferta. Não conhecendo os pensamentos de Kuroto e sentindo que estavam duvidando dele, o fantoche zombou de Kuroto. Hyuga Kuroto, embora você tenha algumas conquistas notáveis, sua visão do mundo ainda é estreita. Sirva-me e você terá a liberdade que deseja. Muito. Capítulo 789. Sirva-me e você terá a liberdade que deseja. Ao ouvir a zombaria do boneco, Kuroto permaneceu em silêncio. Não era como se ele estivesse com raiva ou algo assim, apenas Kuroto se sentiu um pouco estranho. Olhando para a expressão no rosto de Kuroto, a marionete disse com um leve sorriso: não se preocupe, eu posso realmente quebrar o pássaro enjaulado e libertar qualquer um que eu desejar, tenho poder e meios para fazer isso. Como se não acreditasse nas palavras da marionete, Kuroto perguntou: o pássaro enjaulado nunca foi quebrado antes, por que eu deveria confiar em você? Ao ouvir a pergunta de Kuroto, o boneco riu e disse: este é o seu problema, como eu disse antes, embora você tenha algumas conquistas, sua visão do mundo ainda é estreita. Não apenas limita o seu destino, mas também confina os seus pensamentos. Se fosse há um mês, o mestre dos fantoches nunca teria dito tais palavras. Em vez disso, ele sentiria exatamente o oposto. Ele costumava sentir que Hyuga Kuroto era diferente do resto dos membros do clã Hyuga, e costumava admirar Kuroto por suas realizações e visão. Não será errado dizer que foi Kuroto quem o motivou a se defender e seguir um caminho diferente do que seguiu no canhão. Porém, tudo isso mudou no momento em que o mestre desta marionete obteve o Tenseigan gigante. Com um aumento repentino de força e conhecimento, ele percebeu que Hyuga Kuroto não era nada especial. Caramba, não apenas Kuroto, mas todo o clã Hyuga, Konoha e todo o Shinobi agora vale a pena mencionar. Todas essas pessoas são estúpidas e limitadas pela visão, e ele pode esmagar todas elas quando quiser. Eu vejo, pensou Kuroto olhando para o boneco com pena. Embora a pessoa que está diante dele seja apenas uma marionete, não a pessoa real pelo tom e palavras da outra parte. Kuroto pode sentir claramente a arrogância da outra parte. No entanto, ele não está surpreso, mas isso está dentro de sua previsão. Pense nisso por um segundo. Alguém que passou a vida inteira como servo. Alguém cuja vida e morte sempre dependeram do capricho dos membros da família principal do clã Hyuga. Tal pessoa, cujo destino sempre foi limitado por causa do Juinjutsu do pássaro enjaulado. De repente colocou as mãos em um tesouro como Giante Tenseiga e não se tornou arrogante. Parece estranho, certo? Portanto, Kuroto sentiu que isso era natural e estava um pouco preocupado porque, com o passar do tempo, ele se tornaria cada vez mais arrogante e criaria muitos problemas no futuro, a menos que fosse resolvido rapidamente. Notando o silêncio de Kuroto, o boneco sentiu que suas palavras haviam atingido o lugar certo, e deu um passo à frente para enfeitiçar Kuroto completamente. Hyuga Kuroto, você quer se libertar do pássaro enjaulado, certo? Se você quiser, então ajoelhe-se diante de mim e torne-se meu servo leal, só eu posso mudar esse destino amaldiçoado que prende você. Kuroto perguntou franzindo a testa: você quer que eu me torne seu servo? Como isso é diferente do estado atual? Somente o mestre mudará, um servo ainda permanecerá um servo. Não se atreva a me comparar com essas pessoas tolas. Elas são meras formigas na minha frente, e posso esmagar todas elas em instantes. Disse Puppet com desdém, e acrescentou: Hyuga Kuroto, eu sei o que você quer. Você quer mudar o clã Hyuga, porém você não tem poder nem meios. Você é fraco. Tudo o que você faz é em vão. Seu destino está limitado nas mãos desses tolos. Kuroto balançou a cabeça e disse: posso dizer o mesmo para você, já que você não é convincente o suficiente. Tudo o que você fala são palavras vazias. Você quer que eu o sirva, mas não ousa ir até ele e enviar apenas uma marionete. Alguém como você não tem o direito de dizer nada sobre meus meios e determinação. Quanto à questão de servir uma pessoa desconhecida, isso está fora de questão. A marionete ficou um pouco surpresa com as palavras de Kuroto e disse: Hyuga Kuroto, você não está qualificado para negociar termos comigo. Oh! Kuroto ergueu a sobrancelha e disse: mas discordo. Você acha que só porque é o diretor da Academia Ninja de Konoha, você é um figurão? Perguntou Fantoche e disse: deixe de lado seu orgulho e aceite seu papel como meu servo. Se você concordar, poderá ter algum lugar no futuro mundo Shinobi. Caso contrário, seu destino será o mesmo que o resto. Kuroto suspirou cansado, suspiro, e olhou em volta com seu Byakugan enquanto pensava. Parece que o mestre desta marionete não está por perto, e não parece haver nenhuma outra marionete por perto também. Como o mestre da marionete não está por perto, lidar com ele é um pouco difícil. Ele pode ter alguma chance de ferir o mestre da marionete se usar seu Tenseigan, porém, isso não valeria o risco, pois exporia Kuroto. Então, parece que só há um caminho, hein? A marionete notou Kuroto olhando em volta e perguntou friamente: o que você está procurando? Kuroto sorriu levemente e desapareceu de sua posição. No momento seguinte, ele apareceu na frente do boneco. A marionete foi pega de surpresa pela ação repentina de Kuroto. O quê? Você? Sem dar ao boneco qualquer oportunidade de reagir, ele o quebrou bang. Esmagado por Kuroto, o boneco se partiu em vários pedaços e caiu no chão, porém, parecia que a cabeça ainda estava um pouco intacta e falou com raiva: tolo e ignorante. E se tornando meu servo, você está me tornando seu inimigo? Veremos sobre isso. Disse Kuroto e acrescentou: da próxima vez, venha você mesmo até mim ou não venha. Então, sem dar oportunidade à cabeça de falar, ele a esmagou. Estrondo. Depois de lidar com o boneco, Kuroto mais uma vez olhou ao redor, porém não encontrou nada, nem mesmo Tenseigan. Não havia corpo espiritual, nem qualquer resíduo de chakra nos arredores, e não pude deixar de murmurar. Parece que esta marionete não foi controlada pela técnica de transformação do espírito, mas através do Tenseigan gigante. E foi não é Tenseigan Soul Descent, mas alguma outra técnica. A outra parte parece ser muito cautelosa, percebendo isso.
Kuroto pensou consigo mesmo. Parece que terei que planejar isso muito bem. Prisão subterrânea, distrito do clã Hyuga. Adormecido, Aoki de repente abriu os olhos e rosnou ferozmente. Hyuga Kuroto, como você ousa recusar minha gentileza? Imperdoável. Aoki ficou irritado porque Kuroto não apenas recusou sua oferta, mas até o humilhou. Aoki nunca esperou que Kuroto o recusasse, então isso foi muito chocante para ele. Depois de um tempo, Aoki se acalmou e riu. Esqueça, ele é um cara ignorante que pensa que sabe tudo no mundo. Cara, quando ele percebe que cometeu um erro esta noite. Com tal pensamento, Aoki respirou fundo e fechou os olhos. Ao mesmo tempo, em algum outro lugar da vila, outra pessoa coberta da cabeça aos pés com uma capa preta abriu os olhos e caminhou em direção aos arredores do clã Uchiha. Capítulo 790. Inesperadamente, alguém dominou isso. O mestre da marionete notou a surpresa de Fugaku e perguntou com um sorriso orgulhoso: o que você acha da minha proposta? Deixando todas as coisas de lado, você realmente acha que me importo com sua proposta? Disse Fugaku em tom frio, e perguntou enquanto ativava seu Sharingan: responda-me, quem é você? Aconselho que seja honesto, caso contrário, não me importo de testar a resistência de sua alma usando meu genjutsu. A marionete encolheu os ombros: quem eu sou é irrelevante, no entanto, o que ofereço é uma oportunidade muito boa. Posso ajudar o clã Uchiha a conseguir o que pertence a eles por direito. Só você? Fugaku bufou e disse: e o que fez você pensar que o clã Uchiha precisa da ajuda de alguém como você? Se quisermos algo, podemos obtê-lo com nosso próprio poder. Embora o clã Uchiha esteja ansioso pela posição de Hokage, ele não chegou ao ponto de precisar contar com um covarde que nem ousa revelar sua identidade. Além disso, Fugaku não é bobo, ele pode ver claramente que a outra parte quer usar o clã Uchiha. Tchau. Sentindo desprezo no tom de Fugaku, o boneco ficou descontente. Parece que terei que convencê-lo com minhas habilidades. Ele decidiu dar uma lição ao arrogante patriarca e ergueu a mão na direção de Fugaku. Fugaku ficou surpreso que o boneco quisesse lutar com ele, e se preparou para usar um ninjutsu, porém, antes que pudesse, algo inesperado aconteceu. Seu corpo foi atraído em direção ao boneco com uma força de tração inexplicável. A marionete avançou e agarrou o surpreso Fugaku pelo pescoço, e sussurrou levemente em seu ouvido: patriarca do clã Uchiha, você se acha durão? Posso matá-lo aqui mesmo agora e ninguém jamais saberia quem matou você e como você morreu. Capturado pela marionete, Fugaku pensou em ativar seu Mangekyou Sharingan e usar o Susanoo para revidar, porém, ele foi mais uma vez pego de surpresa ao perceber que seu chakra estava sendo absorvido pela marionete em uma velocidade surpreendente. Nesse ritmo não vou durar. Tal pensamento passou pela mente de Fugaku quando seu corpo de repente explodiu em fumaça branca. O boneco ficou surpreso e olhou surpreso para sua mão. Então aquele era um clone das sombras, hein? Neste momento, o verdadeiro Uchiha Fugaku saiu das sombras e olhou para a marionete com uma expressão vigilante. A marionete olhou para o patriarca Uchiha ileso e disse com um sorriso: bem, isso é uma surpresa. Pelas memórias do Shadow Clone, Fugaku entende que este boneco não é nada comum e tem alguns meios estranhos, e lidar com isso não será fácil. Fugaku tem certeza de que se ele estivesse no lugar de seu clone das sombras, a situação teria se tornado bastante séria. Embora houvesse o elemento de ele ser descuidado e subestimar a outra pessoa, os métodos do inimigo são bastante estranhos. Principalmente a habilidade de puxá-lo e absorver seu chakra. Se ele se lembra bem, os líderes da Akatsuki e Amatsukami têm poderes tão estranhos. Este fantoche foi enviado pelo líder da Akatsuki, pensou Fugaku. Ele não achava que seria Amatsukami já que eles estavam em contato com a facção Hokage. O boneco não conhecia os pensamentos de Fugaku, ele confundiu o silêncio de Fugaku com intimidação e deu um passo à frente enquanto dizia: eu vou ajudá-lo a assumir a posição de Hokage, você vai me ajudar a assumir o controle do clã Hyuga. Acredito que nós dois estamos em uma vantagem e nossos objetivos não entram em conflito. O que você acha? Assuma o controle do clã Hyuga. Ele é do clã Hyuga? Eu confundi sua identidade? Ele não é o líder da Akatsuki? Pensou Fugaku, um pouco confuso. Vendo a expressão pensativa de Fugaku, o boneco acrescentou: se não fosse pelo pássaro Kaged me restringindo, eu nunca teria escolhido cooperar com o clã Uchiha. Eu tenho poder, mas o pássaro Kaged me limita. A situação do clã Uchiha é semelhante. Vocês têm força, porém, vocês se tornaram nada mais do que servos do Hokage. Acho que a cooperação é benéfica para nós dois. Fugaku considerou as palavras da outra parte. Limitado pelo pássaro enjaulado. Isso significa que ele é do ramo familiar do clã Hyuga. A outra parte realmente parece ter força suficiente, mas é restringida pelo Kaged Bard. Se ele tentar lutar contra a família principal, eles podem ativar o pássaro enjaulado e acabar com sua vida. Então faz sentido que ele queira usar o clã Uchiha para lutar contra a família principal do clã Hyuga. Em troca da ajuda, ele está se oferecendo para nos ajudar também. A oferta não é ruim, mas... pensou Fugaku. Vendo Fugaku em silêncio, o boneco perguntou mais uma vez: o que você acha? Desta vez um pouco impaciente. Como esperado, não posso confiar nele, algo parece estar errado aqui. Pensou Fugaku e balançou a cabeça. Embora eu seja de fato o patriarca do clã Uchiha, não posso tomar uma decisão tão crítica sozinho. Terei que realizar uma reunião do clã e discutir esse assunto com meus membros do clã. Que desperdício de patriarca. Pensou Pupeta interiormente, e depois de um tempo de silêncio, ele disse ao patriarca Uchiha: um dia, vou esperar pela sua resposta até amanhã. Se você não me der sua resposta até amanhã, então não terei escolha a não ser encontre outra pessoa com quem cooperar. Então imediatamente saiu da área. Fugaku olhou pensativo para a posição onde a marionete estava até um momento atrás, depois saiu.
Pulando de uma árvore para outra, o boneco sorriu maliciosamente, e embora não seja como planejado, tudo correu muito bem. Claro, ele não está realmente interessado em ajudar o clã Uchiha, ele está apenas interessado em incitar um conflito entre o clã Uchiha e a facção Hokage. Quando esses dois lados lutarem, ambos sofrerão graves perdas e ele poderá tirar o máximo proveito disso. Embora Uchiha Fugaku não tenha aceitado sua proposta imediatamente, suas palavras realmente enfeitiçaram a mente do patriarca Uchiha, e ele sente que a outra parte definitivamente faria uma jogada. E quando isso acontecer, ele planeja informar secretamente alguém da facção Hokage sobre os movimentos do Uchiha. Essa sensação de controlar os outros como peças de xadrez o faz sentir-se revigorado e satisfeito. No começo, ele usou Komogakure para se vingar do clã Hyuga, mas falhou. Naquela época, ele não conseguia controlar a situação geral por causa de sua falta de forças. Mas agora que ele tem o Gigante Tenseigan e a falta de força não é mais um problema, ele sente que pode manipular todo mundo shinobi ao seu gosto. Quanto à sua pertença ao clã, isso já é algo do passado. Talvez ele destrua o clã Hyuga no futuro se quiser, por enquanto, ele só quer brincar com o mundo. É assim que um deus deveria ser, ele murmurou em êxtase, enquanto pensava na imagem brilhante que em breve criaria deste mundo shinobi. Ele mal pode esperar para começar todos os seus planos. Uau! Neste momento, uma figura apareceu de repente na frente da marionete. Quando o boneco reconheceu a identidade da pessoa que aparecia à sua frente, seu sorriso se alargou quando ele disse: Hyuga Kuroto, você chegou na hora certa. É isso mesmo, este não era outro senão Hyuga Kuroto que estava a caminho do clã Uchiha. Kuroto não esperava encontrar o fantoche do traidor nos arredores do clã Uchiha. O mestre da marionete ainda estava ressentido com o comportamento de Kuroto. Agora que Kuroto apareceu diante dele novamente, ele decidiu aproveitar esta oportunidade e lhe ensinar uma dura lição, algo que Kuroto lembrará pelo resto de sua vida miserável. Capítulo 791. Kuroto não esperava encontrar o fantoche do traidor nos arredores do distrito Uchiha. Obviamente a outra parte não virá aqui sem motivo. Ele deve ter um propósito. E não era preciso ser um gênio para descobrir as intenções da outra parte. Se bem usados, os membros do clã Uchiha são facas afiadas que podem causar estragos não apenas em Konoha, mas em todo o mundo shinobi. Basta pegar os exemplos de Madara, Obito, Itachi e Sasuke do canon. E parece que o mestre deste boneco entende isso bem. Por isso, ele veio para o clã Uchiha. Parece que preciso lidar com ele o mais rápido possível. Se ele puder fazer o que quiser, então a situação que consegui estabilizar depois de tanto esforço se tornará caótica novamente, pensou Kuroto consigo mesmo enquanto liberava o selo em seu pulso. Mesmo depois de perceber as pequenas ações de Kuroto, a marionete não as levou a sério. Ele olhou para Kuroto com uma expressão despreocupada e disse: Hyuga Kuroto, você cometeu um grande erro quando não apenas recusou minha oferta, mas até escolheu me tornar seu inimigo. Vou fazer você se arrepender. Então levantou a mão direita e exerceu forte força repulsiva em Kuroto, Uchiha Tensei. Estrondo. Acompanhado por uma forte explosão, Kuroto e tudo ao seu redor foram destruídos pela força repulsiva. Depois de voar vários metros, Kuroto estabilizou sua figura e levantou ambos os braços para se proteger dos galhos. Olhando para a figura lutando de Kuroto, hahaha. O boneco riu de prazer e disse: Você deveria estar familiarizado com este poder. Uzumaki Nagato, o líder da organização Akatsuki, usou este poder para destruir Konoha naquela noite. E acrescentou após uma pausa: Você está chocado, certo? Hahaha, você está em pânico, certo? Talvez você esteja até arrependido de ter se recusado a me servir, mas é tarde demais. Ignorando a tagarelice da marionete, Kuroto olhou calmamente para os arredores e murmurou pensativamente: Como esperado, este é realmente mais fraco do que aquele na lua. A razão pela qual ele resistiu ao Uchiha Tensei do oponente não foi porque ele não conseguiu se esquivar a tempo, mas sim para medir a força do jutsu da outra parte. Ele queria testar o quão forte é a força repulsiva para analisar o estado do Tenseigan gigante. De acordo com a análise de Kuroto, o poder do Tenseigan gigante do clã Hyuga é inferior em comparação com o Tenseigan gigante do clã Otsutsuki. Mas isto não é surpreendente. Afinal, o Tenseigan gigante na lua não só tem o Tenseigan de Otsutsuki Amura como núcleo, mas também tem o Byakugan e o chakra de todos os membros do clã Otsutsuki na lua, enquanto o Tenseigan gigante do clã Hyuga tem apenas o Byakugan de no máximo algumas centenas de membros do clã Hyuga e o chakra dos membros falecidos do ramo da família. Os Otsutsuki eram superiores aos Hyuga em todos os sentidos, então simplesmente não há comparação entre os dois Tenseigan gigantes. Mesmo que este seja mais fraco, ainda preciso levá-lo sob minha custódia, pensou Kuroto enquanto tentava rastrear a localização da fonte de chakra através da qual a marionete estava sendo controlada, mas ele ficou desapontado, pois não conseguiu rastrear nada. Parece que assim como seu próprio par de Tenseigan e o Tenseigan gigante na lua, encontrar a fonte através do boneco não é possível, uma vez que o chakra é transmitido diretamente ao corpo. A marionete ou o mestre não sabiam que Kuroto havia analisado muitas informações em poucos segundos e continuou a tagarelar. É uma pena, mesmo que você se arrependa agora, mesmo que você me peça desculpas, mesmo que você implore, não importa. Eu te dei uma chance, mas você não gostou, não haverá segundos. Não prestando atenção às palavras da marionete, Kuroto pensou consigo mesmo: parece que nenhuma outra informação pode ser obtida por enquanto. E decidiram acabar com esta farsa aqui antes que atraíssem atenção indesejada. A marionete continuou: mas é claro, você não precisa se preocupar, pois não pretendo matá-lo. Pelo menos não ainda. Quero que você observe com seus olhos enquanto eu mudo tudo. Porém, antes que pudesse terminar, foi interrompido quando a figura de Kuroto desapareceu e reapareceu na frente dele e acenou com uma espada que apareceu inconscientemente em sua mão. Droga, ele é muito rápido. O boneco ficou surpreso. Subconscientemente levantou os braços para se proteger enquanto saltava para trás.
Porém, a defesa foi inútil. Sob a lâmina afiada da espada de Kuroto, as mãos foram facilmente cortadas. Tendo perdido as duas mãos, o boneco não conseguiu manter o equilíbrio quando caiu no chão e caiu. O mestre da marionete ficou irritado e gritou: "Maldito seja, Yu!" Kuroto ficou indiferente ao que o boneco queria dizer e desapareceu de sua posição. Sentindo a onda de ar atrás dele, as palavras do boneco foram mais uma vez interrompidas. O mestre da marionete sabia que Kuroto apareceu atrás da marionete e queria usar Shiha Tensei para mandar Kuroto pelos ares. Assim que se preparava para exercer a força repulsiva, de repente percebeu que a conexão com a parte inferior do corpo havia desaparecido. Cachá! A parte superior do corpo foi lançada voando e colidiu com uma grande árvore enquanto o torso se partia em inúmeras partes. Agora apenas a cabeça estava intacta e rolou várias vezes antes de parar sob os pés de Kuroto. A cabeça da marionete viu Kuroto olhando friamente para ele e rugiu de vergonha e raiva. "Yuga Kuroto, não pense que isso acabou." Kuroto olhou indiferentemente para a cabeça enquanto a esmagava lentamente. Embora a outra parte tenha o apoio do Gigante Tenseigan, o fantoche em si é muito fraco e simples. De jeito nenhum esses fantoches podem causar problemas a alguém como Kuroto, que é forte, conhecedor e altamente experiente. Para ser honesto, Kuroto pode facilmente lidar com centenas desses fantoches sem precisar usar nem mesmo o Byakugan. Em algum lugar do clã Hyuga. Como você ousa? Como você ousa? Não apenas uma, mas duas. Aoki rugiu de raiva ao usar o Tenseigan gigante para controlar todos os fantoches que ele havia escondido em Konoha. Sob o controle de Aoki, centenas de bonecos escondidos em todos os cantos de Konoha se levantaram e correram em direção aos arredores do distrito Uchiha. Aoki não se importou em expor os bonecos para o povo de Konoha. Nesse momento ele só queria matar Kuroto. A arrogância e o complexo superior que ele desenvolveu após obter o Tenseigan gigante foram pisoteados 2 vezes por Kuroto em pouco tempo. Ele deve imediatamente ensinar uma lição àquele bastardo. Não demorou muito para que os bonecos chegassem aos arredores do distrito Uchiha e cercassem Kuroto em um círculo enquanto estendiam os braços e disparavam algum tipo de raio contra ele. Sentindo violentas flutuações de chakra ao seu redor, a expressão de Kuroto congelou. Estrondo, estrondo, estrondo. No meio da noite, inúmeras explosões ressoaram nos arredores dos distritos Uchiha e atraíram a atenção dos shinobis de Konoha. O aparecimento de tantos fantoches já havia atraído a atenção de muitos shinobi de Konoha que estavam em patrulha, e agora a explosão de explosões fez com que eles corressem em direção ao local das explosões. Como a visão do movimento era a mais próxima do clã Uchiha, era natural que eles fossem os primeiros a perceber o movimento. Assim que o patriarca Fugaku, que estava voltando para casa, percebeu as explosões, ele imediatamente reuniu alguns membros da polícia militar de Konoha e correu em direção aos arredores do distrito do clã para verificar a situação. Capítulo 792. Como isso pôde acontecer? Murmurou uma marionete com medo enquanto olhava para a floresta circundante. A floresta estava cheia de inúmeras marionetes quebradas. Sem dúvida, todos eles foram quebrados por Kuroto. Mesmo o estado deste boneco não era muito bom. Após um combate real, o mestre desses fantoches finalmente percebeu o quão forte Yuga Kuroto realmente é. Suas habilidades de combate corpo a corpo estão em outro nível. Diante dos ataques rápidos e ferozes de Kuroto, ele não teve tempo de fazer ataques adequados, antes que pudesse fazer qualquer ataque. O boneco já foi destruído por Kuroto, simplesmente não havia chance de revidar. Embora isso seja surpreendente, o que realmente o chocou é que, ao contrário do caso de Fugaku, ele não é capaz de extrair o chakra de Kuroto usando o Tenseigan. É uma pena que o mestre dos fantoches não saiba que o método de extrair o chakra dos outros usando o Tenseigan gigante não funciona nos descendentes de Amura que possuem Byakugan. Então, muito menos Kuroto, ele não pode extrair o chakra de ninguém do clã Hyuga, independentemente de essa pessoa ser um membro comum da família filial ou herdeiro do clã Hyuga. Além do mais, Kuroto ainda tem o Tenseigan, mais uma razão pela qual o Tenseigan gigante não seria capaz de extrair seu chakra. Kuroto não sabia a causa da surpresa da outra parte nem tinha qualquer intenção de descobrir o motivo enquanto levantava seu Kusanagi no Tsurauji para acabar com a derrota do último fantoche no campo de batalha. Olhando para a expressão indiferente de Kuroto e a lâmina fria em sua mão, a marionete disse com raiva: Yuga Kuroto, só porque você é bom em combate não significa nada. Você nem entende o que é o verdadeiro poder. Vou te ensinar. Kuroto riu. Você já fala a mesma frase há algum tempo. Comecei a me perguntar se você é capaz de realizar alguma coisa ou está apenas falando. Não pense que isso acabou. Estas foram as últimas palavras do boneco quando Kuroto fez o golpe e destruiu o boneco. Que aborrecimento! Murmurou Kuroto enquanto embainhava sua espada e a colocava dentro do selo em seu pulso. Uau! Uau! Neste momento, os shinobi começaram a chegar ao local da batalha. Eles eram 1 dúzia no total, consistindo de Konoha Chunin, membros da polícia militar de Konoha e Konoha Anbu. Isso é, murmurou um dos Chunin de Konoha ao ver incontáveis bonecos quebrados e Kuroto parado no centro dessa bagunça. Fugaku também estava no meio da multidão e sua expressão mudou um pouco ao notar todos os bonecos quebrados, obviamente. Ele reconheceu os bonecos que eram parecidos com os que ele havia conhecido há pouco. Pensando na conversa que teve com o boneco, ele não pôde deixar de pensar. Só espero que o clã Uchiha não se envolva nessa bagunça. Ao mesmo tempo, ele ficou surpreso que Kuroto foi capaz de derrotar tantos desses fantoches e se perguntou, ou sua força é realmente notável, ou ele conhece as habilidades do fantoche e tem uma contramedida contra ele. As dúvidas de Fugaku eram naturais, caso contrário não teria sido possível derrotar tantos fantoches para Kuroto sozinho. Um dos Anbu se aproximou de Kuroto e perguntou: Yuga Kuroto-sama, o que aconteceu aqui?
Kuroto balançou a cabeça e respondeu. Era um inimigo que eu estava perseguindo, a ameaça imediata foi resolvida. Embora este assunto não seja tão sério, ainda não posso dar os detalhes, irei informar o Kaji-sama. Desculpe ter causado tal perturbação tão tarde da noite, mas todos vocês podem retornar aos seus postos. Não havia humanos ou animais entre os restos mortais dos inimigos, então todos puderam ver que não havia feridos. Além disso, Kuroto é uma das principais autoridades de Konoha, então embora todos estivessem um pouco duvidosos e confusos, eles ainda seguiram suas instruções e foram embora um após o outro. Quando todos se dispersaram, Itachi saiu das sombras e perguntou a Kuroto. Kuroto-san, o que está acontecendo? Kuroto explicou os meandros do assunto para Itachi. Claro, ele não explicou coisas como Giant Tenseigan e outros segredos centrais do clã Hyuga. Ele apenas deu detalhes sobre a existência de um traidor no clã Hyuga e o que o traidor está fazendo. Entendo, então esse traidor tem causado muitos problemas. Murmurou Itachi com uma expressão pensativa. Não posso mais tolerar a existência dele. Devo eliminá-lo o mais rápido possível porque ele também começou a atacar o clã Uchiha. Parece que ele está planejando algo grande. Explicou Kuroto e acrescentou. Portanto, tenho outra tarefa para você. Considerando que a outra parte provavelmente pode usar a técnica de transformação do espírito, não faz sentido tentar identificá-lo na lista de pessoas que entraram e saíram de Konoha na semana passada. Ele poderia ter saído como uma marionete e provavelmente encontrado o Tenseigan gigante. Essa constatação trouxe Kuroto de volta à estaca zero e ele não tem mais pistas. Mas sabendo que o traidor está planejando algo, Kuroto entende que não tem muito tempo, portanto, não tem escolha a não ser verificar cada um dos membros do ramo da família. Com Shizue e Itachi, isso não deveria ser muito difícil. Prisão de masmorra subterrânea, clã Hyuga. Bang! Caramba! Gritou Aoki com uma expressão distorcida e bateu a mão no braço da cadeira de rodas. Receber 2 tapas na cara de Kuroto lhe trouxe grande vergonha. Se fosse antes, Aoki poderia ter conseguido ignorar essa humilhação, porém, desde que se tornou o mestre do Tenseigan, sua mentalidade mudou. Aoki sente que é o escolhido, um deus superior aos outros mortais. Ele não aguenta mais ser humilhado dessa forma por Hyuga Kuroto. Embora extremamente zangado, Aoki conteve suas emoções e pensou. O movimento agora foi muito grande, eles definitivamente devem ter me notado. Ainda não é hora de lutar contra eles, infelizmente não posso mais ficar em Konoha. Com tal pensamento em mente, Aoki chamou o guarda da prisão da masmorra. Como o guarda também é membro do ramo da família e como Aoki está incapacitado, o guarda não tem nenhuma vigilância em relação a Aoki e entra perguntando. Aoki-san, há algo errado? Aoki permaneceu em silêncio enquanto ativava a habilidade do Tenseigan de extrair chakra, no entanto, não houve efeito inesperadamente. Mesmo este guarda de nível genin do ramo da família também foi capaz de resistir a essa habilidade assim como Hyuga Kuroto. Acontece que essa habilidade do Tenseigan não funciona nas pessoas do clã Hyuga. Aoki chegou a tal conclusão. Aoki-san, o guarda gritou novamente, desta vez um pouco sério. Aoki não respondeu quando uma cobra de repente mordeu o guarda, deixando-o inconsciente. Tendo lidado com um membro do ramo da família, Aoki não perdeu tempo e rapidamente escapou da prisão da masmorra subterrânea e logo deixou a vila de Konoha através de uma passagem secreta que só ele conhecia. Olhando para trás, para a sombra distante da vila, Aoki cerrou os dentes de raiva, Hyuga Kuroto, e jurou, com certeza vou me vingar de você. Se não fosse por Hyuga Kuroto, tudo estava indo de acordo com seu plano. Ele poderia continuar a se esconder atrás da cena e controlar tudo conforme seus caprichos. Mas Kuroto arruinou todos os seus planos e teve que fugir em pânico de Konoha como um cachorro enlutado. Agora Aoki odeia Kuroto mais do que qualquer pessoa no mundo, e ele jurou vingar-se de toda a humilhação e sofrimento que Kuroto lhe trouxe. Capítulo 793. Masmorra da prisão subterrânea clã Hyuga. O rosto de Ezashi ficou sombrio quando ele olhou para o guarda inconsciente na cadeira de rodas. Ele nunca esperou que Aoki, entre todas as pessoas que é deficiente, escolhesse desertar. Para Ezashi, a deserção de um membro do ramo da família é simplesmente inacreditável. Muito menos a deserção, os membros do ramo da família geralmente nem se rebelam, pois não adianta, porque a partir do momento em que são marcados com o pássaro enjaulado, seu destino está selado. Não importa o quão longe eles escapem do clã, os membros da família principal ainda podem puni-los ou executá-los por seus crimes. Mas algo que Ezashi nunca esperava que acontecesse, realmente aconteceu. Ao lado de Ezashi, Kuroto permaneceu em silêncio enquanto observava os arredores, na esperança de encontrar algum tipo de pista que o levasse até Aoki. Depois de lidar com as consequências da batalha com os fantoches, Kuroto tinha acabado de retornar ao clã Hyuga e estava a caminho da casa de Ezashi, pois tinha algumas perguntas para o homem. Mas antes que Kuroto pudesse perguntar qualquer coisa, ele notou Ezashi indo para algum lugar. Pânico. Curioso, Kuroto perguntou, e descobriu que um dos membros do ramo da família que estava preso na prisão da masmorra subterrânea havia desertado há pouco tempo. Ezashi informou a Kuroto que não muito tempo depois Aoki teve um grande conflito com um dos mais velhos da família principal e foi preso na prisão da masmorra subterrânea por seu crime. Essa informação, aliada à sua deficiência e sua súbita deserção, fizeram Kuroto perceber que Aoki é o traidor do clã Hyuga que ele procura há tanto tempo. Embora a força trazida pelo Tenseigan gigante tenha tornado o traidor arrogante, apesar da arrogância, Aoki tem sido extremamente cauteloso e tem feito de tudo para manter sua identidade em segredo. Antes de Kuroto se perguntar como é que o traidor estava tentando esconder sua identidade apesar de ser arrogante com a força recém-descoberta, mas agora que ele descobriu quem é o traidor, tudo faz sentido. Aoki está incapacitado, portanto ele tem que ser extremamente cauteloso e é obrigado a se esconder nos bastidores.
No entanto, ele chegou um pouco tarde para perceber isso e o homem parece ter deixado Konoha, deixando Kuroto um pouco ansioso. Aoki afirmou que tem o poder de quebrar o pássaro enjaulado. Kuroto não duvida da afirmação de Aoki porque acredita que isso é realmente possível, o que significa que Aoki pode realmente desertar sem ter que se preocupar com a execução. Mas esse resultado não é favorável para Kuroto. Agora ele não sabe onde encontrar Aoki. Algo vem incomodando Kuroto há algum tempo e é sobre a súbita deserção de Aoki. Kuroto não conseguia entender por que Aoki desistiu de tudo na vila e desertou. Ele achou que eu descobri sua identidade? Não, isso não é possível, e ele deveria saber disso. Para ser sincero, se o Aoki não tivesse desertado, eu não teria descoberto a identidade dele apesar de já ter interagido com ele diversas vezes, e ele deveria saber disso. Na minha opinião, a deserção dele simplesmente não faz sentido, aí há algo estranho nisso. É possível que a deserção de Aoki seja apenas uma distração? Embora a intuição de Kuroto lhe tenha dito que Aoki é o traidor, ele não pode negar a possibilidade de que o traidor seja outra pessoa, e Aoki é apenas uma distração que o verdadeiro traidor usou para interferir na investigação. Afinal, Aoki desertou de repente sem motivo não fazia sentido. É como se ele estivesse com medo e fugindo de um inimigo poderoso, o que deixou Kuroto um pouco desconfiado. Mesmo que Aoki esteja incapacitado, ele não precisa ter medo. Não há razão para ter medo. Então por quê? Enquanto Kuroto estava ocupado analisando o comportamento inexplicável de Aoki, Ezashi disse com uma expressão taciturna: a deserção de Aoki não pode ser escondida deles. Não tenho escolha a não ser relatar isso ao patriarca. Kuroto acenou com a cabeça. Sim, por favor. Devo informar Okage-sama sobre este assunto também apenas por precaução. Ezashi acenou com a cabeça. Muito bem, Kuroto-kun, faça o que achar melhor, mas por favor, certifique-se de não ofender os mais velhos novamente. A situação dentro do clã se tornará mais complicada do que já é. Vou tentar não fazer isso, disse Kuroto levemente, depois saiu do calabouço da prisão. Após sua fuga de Konoha, Aoki voou para o oeste e só parou depois de cruzar a fronteira do País do Fogo. Encontrando um pequeno riacho, Aoki pousou na margem e suspirou. Felizmente posso voar, caso contrário estaria em perigo. Desde que obteve o Tenseigan do clã Hyuga, a deficiência de Aoki não representa mais nenhum problema para viajar. Ele pode se levantar usando Shinra Tensei, e então voar para qualquer lugar que quiser usando o poder do Tenseigan. Mas o problema é que não faz muito tempo que ele assumiu o controle do Tenseigan do clã Hyuga, então sua proficiência não é boa o suficiente, portanto, ele já estava se sentindo cansado. Enquanto estava sentado em um pedaço de pedra e se perguntando o que fazer agora, de repente, Aoki notou um jovem, provavelmente com 14 ou 15 anos, caminhando em sua direção. Notando as feições do jovem, os olhos de Aoki se encolheram. Se fosse um jovem normal, Aoki teria ignorado a pessoa, porém, seu olho característico deixou Aoki vigilante. Eles eram Byakugan. O que é mais surpreendente é a testa limpa do jovem. Não havia sinal do selo amaldiçoado pássaro enjaulado na testa do jovem, o que significa que mesmo que ele fosse um membro do clã Hyuga, ele tinha que ser alguém da família principal. Porém, Aoki sabia melhor, ele nem sequer considerou a possibilidade do jovem ser do clã Hyuga e exclamou: eu sabia que você notaria minha presença após a comoção anterior em Konoha, porém, eu não esperava que você me encontraria tão cedo e viria pessoalmente para lidar comigo. Yama. Yama? O jovem inclinou a cabeça em confusão, querendo saber do que o velho está falando. Ele estava por perto e notou esse velho há algum tempo com seu Byakugan. Como o velho estava cercado por flutuações familiares de chakra, o jovem decidiu vir aqui e verificar a situação. Mas pelas palavras do velho, o jovem não fazia ideia. Olhando para a expressão confusa no rosto do jovem, Aoki zombou. Pare de fingir na minha frente, você não pode me enganar. Posso sentir flutuações familiares de chakra em você? Você me rastreou desde a vila até aqui, tão silenciosamente que eu nem percebi. Ninguém é capaz de realizar tal feito em todo o mundo Shinobi. Os únicos que podem fazer isso são as pessoas na lua e sem dúvida você é ele. Seria tão jovem e ama. Aoki está ciente da existência de parentes distantes na lua. Ele soube de sua existência pelas informações que recebeu do Tenseigan e também soube que o Tenseigan foi criado pelo clã para deter esses parentes distantes na lua. Depois de aprender sobre esses parentes distantes que vivem na lua, Aoki imediatamente os comparou à organização Amatsukami, que tem assombrado o mundo Shinobi há algum tempo. Na opinião de Aoki, apenas esses parentes distantes na lua podem ser tão misteriosos e imprevisíveis que não importa quanto esforço as pessoas do mundo Shinobi façam para procurar qualquer informação sobre eles, elas não encontram nada. Além disso, a maioria das habilidades de Yama parecem ser muito semelhantes às que ele ganhou depois de fazer com que Tenseigan confirmasse ainda mais suas dúvidas. E é perfeitamente possível que alguns membros de outros clãs também vivam na lua, explicando a existência de Omuzubi, Fujin e outros na organização Amatsukami. Esta inferência de Aoki é a razão pela qual ele escolheu desertar depois de criar o caos em Konoha não muito tempo atrás. Aoki acredita que a Matsukami deve ter alguns delineadores em Konoha, e no momento em que ele usou esses fantoches, eles devem tê-lo identificado e denunciado a Yama. Ele sabe que ainda não está pronto para lutar contra os Amatsukami, portanto, tem que fugir de Konoha para evitar ser pego por eles. Capítulo 794. Pare de fingir, sua fachada não vai me enganar, disse Aoki, olhando para o rosto do jovem à sua frente. Quanto mais Aoki falava, mais confuso o jovem ficava. Um tempo depois, ele não se interessou mais pelo que o velho estava falando e disse friamente: já afirmei isso uma vez. Não entendo do que você está falando e também não estou interessado. O jovem não teve muitas oportunidades de se comunicar com outras pessoas desde criança. Seu conhecimento sobre o mundo é limitado ao que os mais velhos lhe ensinaram antes de morrerem. Portanto, ele é bastante ignorante sobre este mundo e, falando honestamente, ele também não está interessado em aprender sobre isso.
Aoki bufou friamente, desdém claramente visível em seu rosto. Ele conhece todos os membros do clã Hyuga pelo rosto, portanto, está extremamente certo de que o jovem à sua frente não é membro do clã Hyuga. Além disso, o jovem conseguiu rastreá-lo durante todo o caminho, então sua identidade já está bem clara. Ninguém, exceto aquele homem, é capaz disso. O jovem não se importou com os pensamentos de Aoki e questionou: responda-me, onde está o Tenseigan? A menção de Tenseigan, Aoki teve mais certeza da identidade do jovem, ele colocou a mão direita dentro do kimono e disse com um sorriso malicioso: você não acha que sou ingênuo o suficiente para responder sua pergunta, certo? Já que a escolha é sua, também não tenho outra opção, disse o jovem enquanto levantava a mão para Aoki. Banstein. Imediatamente uma forte força agiu sobre Aoki, puxando-o em direção ao jovem. Aoki não entrou em pânico, ele usou o poder do Gigante Tenseigan e lançou um forte Shiha Tensei, por conta própria, tentando contrariar a força de atração do jovem com sua força repulsiva. Estrondo. O violento confronto entre forças atrativas e repulsivas começou a distorcer o fluxo de ar, a luz e até o espaço no ponto de colisão, criando um ponto preto e forte turbulência ao redor. E à medida que o confronto continuava, esta distorção tornou-se cada vez mais grave e resultou numa explosão. Uma enorme onda de choque varreu a área, soprando lama, pedras e árvores ao redor. Sob o impacto da onda de choque, ambos os lados foram forçados a recuar um pouco. Pairando em um lado do riacho, Aoki olhou para o jovem e disse: o gato saiu da bolsa agora. Você ainda vai fingir ser uma pessoa ignorante na minha frente, Yama? Com base em seu conhecimento, exceto ele e Nagato, apenas Yama é capaz de controlar a força de atração e repulsão. E agora que o jovem usou Shiha Tensei, isso só pode significar que ele é Yama. O líder da Akatsuki pode controlar as forças de empurrar e puxar porque ele carrega o Rinnegan. Aoki pode controlar as forças de empurrar e puxar porque ele tem o apoio do Tenseigan gigante do clã Hyuga. E quanto a Yama, a única razão pela qual ele pode controlar as forças de empurrar e puxar é que ele também tem o apoio do Tenseigan gigante, que é diferente de seu Tenseigan gigante. Se antes era apenas suspeita, agora Aoki está confiante de que descobriu. Ele foi o pioneiro em um dos maiores mistérios do mundo Shinobi. O jovem do outro lado não sabia dos pensamentos de Aoki e disse: não sei do que você está falando. A única razão pela qual vim ao mundo Shinobi desta vez é para recuperar o Tenseigan. Povo Shinobi, o mundo não é digno de usar esse tesouro. Este é meu último aviso. Entregue-o imediatamente. Caso contrário, você suportará a ira do clã Otsutsuki. Como se eu tivesse medo do clã Otsutsuki. Aoki disse friamente e acrescentou: o mundo Shinobi não pertencia aos seus pais no passado. Não pertence a você agora. E também não pertencerá a você no futuro. Vou me certificar disso. O jovem balançou a cabeça. Não desejo me tornar o mestre deste mundo fracassado. Meu propósito é completar o decreto de Amura. Desejo purificar este mundo amaldiçoado. Vou remodelar este mundo dominado pela guerra em um mundo pacífico. Um mundo melhor. Aoki ficou surpreso. Remodelar? O jovem explicou: este é o último decreto de nosso ancestral. O mundo Shinobi estabelecido pelo sábio dos 6 caminhos é um fracasso. Nossos ancestrais desejavam limpar este mundo e exterminar todos os Shinobis para impedir a guerra e a morte. O último de Amura decreto deve ser concluído a todo custo. Eu pessoalmente cuidarei disso. Aoki ficou surpreso ao perceber o significado por trás das palavras do jovem. Você quer destruir o planeta inteiro? O jovem acenou levemente com a cabeça. Sim. O mundo Shinobi terá que ser destruído para a limpeza. Após a destruição, usarei o poder do Tenseigan para recriar o mundo, repovoá-lo e garantir que o fracasso do sábio dos 6 o caminho não se repete. Nesse mundo melhor, não haveria guerra sem sentido. As pessoas não sofrerão como sofrem agora. Aoki olhou para o jovem com os olhos arregalados e murmurou horrorizado. Acontece que este é o objetivo final da organização Amatsukami. Um dos maiores mistérios deste mundo é o objetivo de Amatsukami. Os líderes de todas as nações sempre se perguntaram sobre o propósito do Amatsukami. Todos os membros da organização têm uma força tão insondável que não poderiam ter se unido sem um propósito comum. Mas não importa o quanto eles tentassem descobrir a razão de ser da existência de Amatsukami. Existem inúmeras especulações, mas ninguém conseguiu obter informações sólidas a esse respeito. Mesmo que todos saibam que Amatsukami também deve ter algum objetivo oculto, já que Amatsukami os ajudou tanto, eles não tentam se estressar muito com isso. Comparada à organização Akatsuki, a Amatsukami parece ter alguns resultados financeiros e é fácil de cooperar. Honestamente falando, Aoki não odeia Amatsukami. Essas pessoas protegeram o mundo Shinobi da ameaça da Akatsuki repetidas vezes. A única razão pela qual ele se opõe a eles neste momento é o conflito entre o clã Otsutsuki na Lua e o clã Hyuga. Sabendo que o líder de Amatsukami é do clã Otsutsuki, a cooperação entre ele e Amatsukami é improvável e Amatsukami se tornará um obstáculo em seu caminho. No entanto, depois de ouvir as palavras do jovem, Aoki percebeu que estava enganado. Não apenas ele, mas todo mundo Shinobi estava enganado sobre Amatsukami. Amatsukami fez todo mundo Shinobi de bobo. O objetivo deles é ainda mais absurdo comparado ao das organizações Akatsuki. Aoki pensou com uma expressão horrorizada. Parece que o verdadeiro inimigo do mundo Shinobi não é a Akatsuki, mas o Amatsukami. Notando a expressão horrorizada no rosto de Aoki, o jovem balançou a cabeça desapontado. Faz sentido que alguém como você não consiga entender o decreto de Amura. Apenas entregue o Tenseigan e eu permitirei que você saia daqui vivo. Aoki disse: Yama, você pode ser o mais forte, mas me desprezar será seu maior erro. Então tirou um pergaminho de seu kimono e imediatamente o desdobrou. Instantaneamente, inúmeras etiquetas explosivas saíram do pergaminho e voaram em direção ao jovem. O jovem foi cercado por incontáveis etiquetas explosivas que começaram a explodir uma após a outra, causando uma cadeia de explosões ao seu redor. Estrondo. Bum bum bum.
Capítulo 795. Konogakakuri. Não demorou muito para que a família principal do clã Hyuga soubesse da deserção de Aoki. Como o assunto não podia ser escondido, ele se espalhou para os outros em Konoha também, e em menos de um dia o escândalo do clã Hyuga se espalhou pelas ruas e becos de Konoha. Há duas razões pelas quais a deserção de Aoki causou tanta sensação. Por um lado, está relacionado a um dos principais clãs de Konoha e, em segundo lugar, está relacionado ao clã Hyuga, especificamente onde nunca houve uma deserção desde o estabelecimento da vila de Konoha. Portanto, todos que souberam disso ficaram extremamente surpresos e curiosos. As pessoas estavam conversando e fofocando sobre isso por toda a vila, imaginando como é que alguém do clã Hyuga desertou. Mansão do Patriarca, Distrito de Hyuga. A deserção de Aoki é uma vergonha para todo o clã Hyuga. Ele não pode andar livremente, disse o Elder Aoyama, a raiva claramente aparente em sua expressão. Não há necessidade de mandar alguém atrás dele, basta usar Kaged Bard para executá-lo, sugeriu o Elder Fukiage. Neste momento, o ancião Sada disse, mas é realmente surpreendente. Aoki está incapacitado, ele não deveria ter a capacidade de desertar, então como ele conseguiu? O Elder Aoyama disse em tom irritado, não é óbvio? Deve ter sido o traidor que está à espreita dentro do nosso clã há algum tempo. Ele deve ter ajudado Aoki. Yashi ficou com uma expressão pensativa ao mencionar o traidor. A presença do traidor o atormenta há alguns anos. Ele tentou vários métodos para encontrá-lo, porém o traidor está bem escondido e por mais que procure, não conseguiu encontrá-lo. O ancião Sada suspirou. Se for obra de um traidor, então ele deve ter ajudado Aoki não para ajudá-lo, mas para envergonhar o clã Hyuga na frente de toda a vila. O Elder Fukiage perguntou, mas quem poderia ser tão ousado no ramo da família? O Elder Aoyama bufou friamente e disse, isso é mesmo uma pergunta? Aquele pirralho do Kuroto é rebelde o suficiente para se opor à nossa autoridade. Eu não ficaria surpreso se ele fosse o traidor. O Elder Sada assentiu com uma expressão pensativa. Sim, se for ele, é possível. Por causa dele, alguns outros membros do ramo da família também começaram a expressar insatisfação em relação à família principal. O Elder Fukiage assentiu. Nesse caso, além de executar Aoki, temos que lidar com o Hyuga Kuroto também. Se ele tiver permissão para fazer o que quiser, mais e mais casos como o de Aoki começarão a aparecer dentro do clã. Tendo chegado a esta conclusão, os anciãos olharam para Yashi que ficou em silêncio o tempo todo. Encarando os olhos de todos os anciões, Yashi balançou a cabeça. Se algo acontecer com Kuroto-kun, haverá consequências irreparáveis tanto de fora quanto de dentro do clã. O ímpeto do Uchiha está aumentando dia a dia. Em tal cenário, se começarmos lutas internas, todo o clã desaparecerá. As preocupações de Yashi não são irracionais e os mais velhos tiveram que aceitar suas palavras. No entanto, houve um ancião que zombou ao ouvir as preocupações de Yashi. A confiança de Hyuga Kuroto vem do apoio de Okage. Enquanto Okage continuar a apoiá-lo, será muito difícil para nós lidar com ele. Se ele perder o apoio do Okage, o Elder Aoyama continuou. Eu tenho um plano. Se implementarmos meu plano, não apenas seremos capazes de manter o cargo de diretor da academia em nossas mãos, mas também seremos capazes de lidar com Kuroto. Um exemplo de Kuroto, os membros do ramo da família não causarão mais problemas. Yashi perguntou em dúvida, que plano? A indiferença de Kuroto para com a família principal também despertou a vigilância de Yashi. Então se houver realmente uma maneira moderada de resolver este problema, ele não se oporá a isso. Vendo que até Yashi estava um pouco interessado no plano, ele ficou animado e falou, há um shinobi chamado Mizuki na Academia Ninja de Konoha que me contatou recentemente, e ele tem uma maneira de resolver esse problema. O Elder Fukiage questionou, o que esse cara pode fazer? O Elder Aoyama explicou, parece que Kuroto é o delineador de Orochimaru em Konoha, e Mizuki está disposto a se apresentar para testemunhar, o que? Yashi foi pego de surpresa e perguntou com a testa franzida, Kuroto-kun é o espião de Orochimaru? Tal acusação exigirá provas. Mizuki tem alguma evidência? O Elder Aoyama disse com um sorriso malicioso, não há necessidade de provas. Ele era discípulo de Orochimaru, não há como ele não estar ligado a esse traidor. E mesmo que ele negue a acusação, mesmo que seja provado inocente após a investigação, a confiança nele será perdida. Quando isso acontecer, ele não será capaz de manter o cargo de diretor da Academia Ninja de Konoha. Embora esse seja realmente o caso, disse o Elder Fukiage, e então perguntou com uma expressão confusa, por que Mizuki está disposto a correr um risco tão grande? O que isso traz para ele? O Elder Aoyama disse com um sorriso malicioso, ambições além de suas capacidades. E explicou, Mizuki é uma pessoa ambiciosa, porém ele é fraco. Além disso, ele fez papel de bobo na avaliação há pouco tempo. Então qualquer esperança de ele se tornar Jonin no futuro desapareceu. E sua situação ficou tão ruim que agora ele não consegue nem manter sua posição na Academia Ninja de Konoha. Então ele quer que o clã Hyuga o ajude a ser promovido ao posto de Jonin. Yashi disse, se o seu plano der certo, Kuroto-kun perderá o cargo de diretor da Academia Ninja. Esse preço é muito alto. Além disso, apoiar alguém que abandonou aquelas crianças. Não me sinto muito bem com isso. Outros anciãos concordaram com Yashi até certo ponto. Além disso, Kuroto ainda mantém o prestígio do clã Hyuga na vila. Se ele se tornar parte deste escândalo, não só perderá sua posição e reputação, mas a reputação do clã também cairá. O Elder Aoyama sabia das preocupações de Yashi e disse, eu considerei esse assunto. Mas pense nisso, estamos expondo um traidor para a aldeia e o clã. Embora as pessoas falem sobre isso,
Elas falarão sobre nós de maneira positiva. Chegamos ao ponto de negociar com um membro do nosso clã para a segurança da nossa aldeia. Quanto à posição da Academia Ninja de Konoha, podemos apenas negociar com Okage para dar essa posição a outra pessoa do nosso clã. Eu pessoalmente acredito que Okage não se oporá. Por um lado, ele não gostaria de ofender a família principal só por causa de um membro do ramo. Além disso, ele também quer manter o Uchiha dentro dos limites, e nós somos a melhor opção para que, desta forma, ambos os lados serão beneficiados e teremos lidado com Kuroto sem problemas. Yashi estreitou os olhos. Embora o plano não seja tão ruim, ele ainda tem um mau pressentimento sobre isso. Escritório do diretor, Academia Ninja de Konoha. Kuroto-san, você estava certo. Naquela noite, alguém realmente contatou Otou-san. Segundo ele, a outra parte tinha alguns métodos estranhos. Disse Itachi. Eu vejo. Disse Kuroto e instruiu. Fique atento ao clã Uchiha. Embora a possibilidade seja muito baixa, ele pode tentar entrar em contato com alguém do clã Uchiha novamente. Itachi acenou com a cabeça, eu entendo. Então desapareceu. Depois que Itachi saiu, Kuroto se levantou e ficou perto da janela com uma expressão pensativa. Com base no relato de Itachi, Kuroto pode confirmar que Aoki controlou um fantoche para encontrar o Uchiha Fugaku e o encorajou a iniciar um golpe de estado. Ele não revelou nada sobre sua identidade ou qualquer coisa relacionada ao Tenseigan gigante do clã Hyuga. É seguro dizer que, exceto ele e Aoki, ninguém sabe da existência do Tenseigan gigante. Agora a questão é, para onde ele pode ir? Não importa o quanto ele pensasse sobre isso, Kuroto não conseguia adivinhar. Ele não conhece Aoki o suficiente para descobrir isso. Embora baseado em várias interações com Aoki, Kuroto descobriu que Aoki parece ter um ódio profundo pela família principal do clã, então ele definitivamente voltará para se vingar mais cedo ou mais tarde, mas mesmo que seja esse o caso, Kuroto não pode. Continuou esperando passivamente por aquele dia, então depois de pensar sobre isso, ele decidiu colocar algum shinobi para trabalhar. Com tal pensamento em mente, Kuroto enviou instruções para Yagura. Capítulo 796. Seguindo as instruções de Kuroto, Yagura e Pakura despacharam centenas de shinobi de Kerigakure e Sunagakure para investigar o paradeiro de Aoki sob o pretexto de procurar o paradeiro de Danzo. Kuroto acredita que mais cedo ou mais tarde receberá algumas informações sobre Aoki, poupando-lhe muitos problemas. Com isso resolvido, Kuroto decidiu voltar sua atenção para o selo In. As melhorias e etapas de verificação foram quase concluídas há poucos dias, agora resta apenas a etapa final de implementação. Kuroto tem que ser muito cauteloso com isso, já que usará seu corpo para isso. Como também existe a presença do selo pássaro enjaulado em sua testa, isso também deve ser levado em consideração na implementação do selo. Do ponto de vista técnico, as melhorias que ele fez no selo In são um grande avanço no Fuinjutsu, e em todo esse processo, o conhecimento do Fuinjutsu de Kuroto também atingiu outro patamar. Não será errado dizer que no mundo shinobi de hoje, há apenas um punhado de pessoas que são tão boas quanto ele ou talvez melhores que ele quando se trata de Fuinjutsu. Seja como for, Tsunade Ime proibiu Kuroto de compartilhar esse conhecimento, portanto, ninguém saberá da conquista de Kuroto, e também não poderá usar o selo In. Bem, isso realmente não importa para ele de qualquer maneira, seu objetivo era usar o selo In e isso está quase concluído, então ele está satisfeito. Depois de cuidar de alguns arranjos finais, Kuroto iniciou o processo de selagem. Como ele já passou por essas etapas diversas vezes com esses clones, o processo de selagem ocorreu sem problemas. Ele levou apenas 3 horas para completar a técnica de selamento e todos os meridianos de chakra em seu corpo estavam conectados com o espaço de armazenamento de chakra na testa. Com o processo de selagem concluído, ele se concentrou na etapa de testes. Como ele foi muito cuidadoso e delicado durante todo o processo de selamento, não houve conflito entre o selo In e o selo amaldiçoado do pássaro enjaulado. Na verdade, a presença do selo amaldiçoado do pássaro enjaulado tornou o selo In mais forte e mais protegido do que ele imaginava. Ele deu um suspiro de alívio somente depois de testar o selo e começar a anotar as observações. Bem, suponho que seja a hora de anotar minhas observações. O selo In é sem dúvida um Fuinjutsu incrível, porém, não pode armazenar chakra indefinidamente. Como qualquer outro jutsu, ele tem suas limitações e essa é a quantidade de chakra que um shinobi pode armazenar no selo In. Uma vez preenchido o espaço de selamento no cérebro, não importa quanto chakra seja extraído do corpo e direcionado para o espaço de selamento, ele será inútil, e Kuroto quer descobrir essa limitação. Com esse propósito em mente, Kuroto moldou o chakra em seu corpo usando a energia espiritual e a energia física de sua mente e corpo. O chakra moldado foi transferido para o espaço do selo In através dos meridianos do chakra no corpo. Esse processo continuou por um tempo até que Kuroto começou a se sentir cansado. Sentindo-se exausto, ele não pôde deixar de murmurar. É muito cansativo. Depois de respirar fundo, Kuroto se recuperou um pouco e verificou o estado do selo. Ele ficou surpreso ao descobrir que apenas 10% do chakra foi perdido em todo o processo, desde a moldagem do chakra até a transferência para o espaço de selamento do selo In. Parece que há 90% de eficiência, murmurou Kuroto e anotou essa observação em seu diário de bordo. Atualmente, o espaço do selo In está vazio, então a perda é obviamente muito baixa, à medida que mais e mais chakra será selado no espaço de selamento. A eficiência será reduzida e a perda aumentará gradualmente, isso é inevitável e Kuroto tomou esse fator em conta. Na verdade, 90% de eficiência já é muito bom. Kuroto não esperava uma eficiência tão alta. Depois de estimar a eficiência e a taxa de perda, ele mais uma vez sentiu o espaço de vedação. Desta vez ele queria determinar o tamanho de seu espaço de vedação do selo In. Com base nas observações de Kuroto, o espaço de selamento está quase vazio, apesar do chakra que ele armazenou dentro dele há pouco tempo, o que significa que o tamanho do espaço de selamento é bastante grande.
Pelo que Kuroto pode imaginar, o chakra que ele transferiu há algum tempo preencheu menos de 0,1% da capacidade do espaço de selamento. Isso significa que se ele quiser preencher todo o espaço de selamento, será necessário que ele transfira mais de 200 a 300% de chakra do que transferia há algum tempo. Transferir tanto chakra para o espaço de selamento levará pelo menos alguns anos, e isso também quando ele transferir continuamente chakra para o espaço de selamento. Este cálculo é baseado no aumento da perda à medida que a capacidade do espaço de vedação será preenchida. Afinal, com o tempo a eficiência vai diminuindo, portanto, demorará mais para preencher todo o espaço de vedação. Enquanto Kuroto estava escrevendo tudo em seu diário de bordo, ele de repente percebeu que o selo Yin e o Ashimon Tankou são bastante compatíveis um com o outro. Usando o Yin Seal, Kuroto pode se colocar em um estado de extrema fadiga, e nesse estado, se realizar o treinamento Ashimon Tankou, será capaz de se esforçar mais rápido e quebrar seus limites em menos tempo. Portanto, usar o selo Yin não apenas permitirá que ele armazene chakra constantemente no espaço de selamento do selo Yin, mas também aumentará a eficiência de Ashimon Tankou. Quanto à preocupação de se machucar devido ao desgaste, para o cidadão comum isso pode ser um grande problema e muito difícil de evitar. Para Kuroto isso não é grande coisa, por causa de sua força atual e velocidade de recuperação. Contanto que Kuroto não se esforce demais, ele continuará a se recuperar e não sofrerá danos irreversíveis. Bem, acho que isso ajuda muito. Ele murmurou enquanto largava o caderno e saía de casa. Ele estava indo para seu campo de treinamento particular, ele queria testar como o chakra armazenado no espaço de selamento do selo Yin seria liberado. Nos dias seguintes, Kuroto continuou a testar os limites do selo Yin. Os resultados que obteve em seus testes o satisfizeram muito. Kuroto tem certeza de que o desempenho do selo Yin que ele projetou para os homens não será pior em comparação com o selo Yin que Tsunade lhe deu. Capítulo 797. Casa de Kuroto Konogakakuri. Sentado no chão, Kuroto abriu lentamente os olhos e olhou para a luz da manhã que entrava em seu quarto pelas frestas da cortina. Percebendo que ele estava ocupado transferindo chakra para o espaço de selamento do selo Yin a noite inteira e nem percebeu que a noite inteira havia passado. Ele não pôde deixar de sorrir impotente e começou a anotar todas as observações. Só depois de terminar isso ele respirou fundo e se levantou. Neste momento, Kuroto está de bom humor. A razão é que a eficiência de armazenamento de chakra no espaço de vedação do selo Yin aumentou para 95% em relação aos 90% anteriores. Mas esta não é a melhor parte, o melhor é que ainda há espaço para melhorias. Contanto que Kuroto obtenha melhor controle completo sobre seu corpo e melhore ainda mais seu controle de chakra, essa eficiência pode ser aumentada em até 100%. Claro, 100% ainda é ideal, pois exigiria controle completo sobre o próprio corpo e o chakra, o que é quase impossível, a menos que Kuroto consiga manter o portão da morte aberto sem morrer. Mesmo que 100% seja um estado ideal, Kuroto ainda está muito feliz em saber que a eficiência pode continuar a aumentar. Enquanto Kuroto estava ocupado pensando em vários fatores que o ajudariam a aumentar ainda mais a eficiência, de repente ele sentiu algo e olhou na direção da varanda de seu quarto. Uau! Nesse momento, um ambu apareceu na varanda de sua casa e o informou. Yuga Kuroto-sama, daqui a meia hora, Okage-sama realizará uma reunião do conselho. Eu entendo. Kuroto acenou com a cabeça e agradeceu a Ambu. Obrigado por ter vindo até aqui. Eu estou fazendo apenas o meu trabalho. A Ambu ficou surpresa com os agradecimentos de Kuroto, ficou nervosa e recuou apressada. Agora, se você me dá licença, tenho que informar outros membros do conselho também. Depois que a Ambu foi embora, Kuroto olhou na direção do edifício Okage, perguntando-se por que Sandaime-sama decidiu realizar uma reunião do conselho de repente. Ele não conseguiu pensar em nenhuma razão sólida, então encolheu os ombros e não se importou com isso. Kuroto tem estado ocupado com o selo Yin nos últimos dias, então não prestou muita atenção à aldeia. Embora ele tenha ficado um pouco surpreso com o encontro repentino, não houve nenhuma informação de emergência enviada a ele por Shizui ou Itachi, ou Pakura ou Yagura, então ele não achou que deveria prestar muita atenção a este encontro. Com esse pensamento em mente, Kuroto pegou seu protetor de testa e ficou na frente do espelho. Isto pode ser uma pura coincidência, mas a impressão do diamante do selo Yin fica exatamente no centro da impressão do pássaro enjaulado, como se essas duas impressões estivessem tentando simbolizar algo juntas. Balançando a cabeça com um sorriso, Kuroto acariciou a marca lilás por um tempo, depois amarrou o protetor de testa. Feito isso, Kuroto saiu de casa e foi em direção ao edifício Okage. Sala de conferências, edifício Okage. À medida que a autoridade de alto nível de Konoha se reunia, a reunião do conselho finalmente começou. Assim como Kuroto, outros também não tinham ideia do propósito da reunião. Todos, incluindo Jiraiya e Tsunade e ele, subconscientemente olharam na direção de Okage-sama, esperando que o velho falasse. Diante do olhar confuso de todos, não falei muito, apenas tossiu levemente e tosse. Neste momento, duas pessoas entraram na sala de conferências. Reconhecendo as identidades das duas pessoas, todos mostraram diferentes tipos de expressões. Alguns estavam confusos, alguns curiosos e alguns duvidosos. Kuroto, em particular, franziu a testa porque as duas pessoas não eram outro senão o Elder Aoyama, do clã Hyuga, e Mizuki, que era instrutor da Academia Ninja até alguns dias atrás. Vendo essas duas pessoas aparecerem nesta conferência, Kuroto imediatamente entendeu o propósito desta reunião e olhou na direção do patriarca Hyuga sentado em frente a Kuroto. Mas Ieyashi baixou o olhar evitando o olhar de Kuroto. Já que a decisão é sua, não me culpe por ser rude, murmurou Kuroto enquanto seus lábios se arqueavam em um sorriso e sua expressão se tornava indiferente.
Outros não sabiam o que estava acontecendo e perguntaram a Hiruzen: Okage-sama, o que está acontecendo? Um dos mais velhos da família principal do clã Hyuga e um ex-instrutor da academia ninja juntos? Não importa o que você pense sobre isso, esta é uma combinação estranha, ainda mais quando eles vêm para a reunião do conselho. Muito menos Mizuki, mesmo o mais velho da família principal do clã Hyuga, não tem permissão para participar desta reunião. Então o que eles estão fazendo aqui? Antes que Hiruzen pudesse explicar qualquer coisa, o Elder Aoyama falou: permita-me esclarecer a confusão de todos. Esta reunião foi realizada por Okage-sama a pedido do clã Hyuga. Há algum tempo, tivemos uma suspeita sobre algo que pode colocar em risco a segurança da vila. Recentemente a nossa suspeita foi confirmada. Como tal, esta reunião tornou-se necessária para garantir a segurança de Konoha. As palavras do Elder Aoyama eram semelhantes a pedras atiradas em água parada. Imediatamente houve ondulações visíveis na sala de conferências. Colocar em perigo a segurança da vila? O que o clã Hyuga descobriu? Se bem me lembro, há muito tempo alguém do clã Hyuga desertou. Isso é parente dessa pessoa? Todos ficaram curiosos e duvidosos sobre as palavras que o ancião Aoyama falou e olharam para ele, esperando que o Hyuga mais velho explicasse as coisas. Diante dos olhares questionadores de todos, o Elder Aoyama olhou para Kuroto e depois se virou para Mizuki e disse: Mizuki, conte tudo para todos, assim como você me contou. Mizuki olhou para Kuroto enquanto ele murmurava para si mesmo com um sorriso malicioso: espere e verá. Esse é o preço de me ofender. Depois que Kuroto assinou a ordem de Mizuki, Mizuki uma vez implorou para que ele o deixasse continuar na academia ninja. Ele acreditava que era culpa de Kuroto ter se envergonhado na frente de todos para que Kuroto o ajudasse, porém, Kuroto não pagou muita atenção ao apelo de Mizuki. Por um lado, ele foi instruído por Okage-sama a transferir Mizuki, e em segundo lugar, Kuroto também não queria Mizuki perto dele, um idiota com grande ambição, mas sem coragem ou habilidade. Então ele não se importou com o favor de Mizuki e até esqueceu sobre isso depois de mandá-lo embora. Mas ao contrário de Kuroto, que se esqueceu desse assunto, Mizuki desenvolveu um ódio extremo por Kuroto. E agora ele vai fazer Kuroto pagar. Diante dos olhares duvidosos de todos, Mizuki tossiu levemente e disse: Eu sou Mizuki, ex-instrutor da academia ninja. Não faz muito tempo, vi o diretor Hyuga Kuroto-sama tendo uma conversa secreta com alguém. Para ver quem era a pessoa, ouvi palavras como Orochimaru-sama, coletando informações sobre o Uchiha Jinchuriki de 9 caudas, e assim por diante. Após uma pausa, ele continuou: considerando que Hyuga Kuroto-sama é membro do prestigiado clã Hyuga e tem um status distinto, eu estava com medo de confrontá-lo, mas sabia que se nada fosse feito, ele poderia causar danos ao vila. Alguns dias atrás, cruzei com Hyuga Aoyama-sama e o informei de minhas descobertas. Eu acreditava que apenas alguém de autoridade superior poderia confirmar a autenticidade desta informação e punir o traidor. O Elder Aoyama assumiu as palavras de Mizuki e falou: embora Hyuga Kuroto seja um membro do clã Hyuga, um traidor é um traidor e não vamos abrigar um traidor. O fato de ele ter tido conexões com Orochimaru no passado não pode ser negado. Então minha crença pessoal não é suficiente para provar sua inocência, portanto, solicito ao Okage-sama que conduza uma investigação. Capítulo 798. Peço ao Okage-sama que conduza uma investigação, disse o ancião Aoyama, curvando-se para Hiruzen. Depois de ouvir as palavras do Elder Aoyama, a atmosfera na sala de conferências tornou-se extremamente delicada. Todos os presentes na sala de conferências viraram a cabeça e olharam para Kuroto, que foi acusado de ser um traidor por Mizuki. Isso é interessante, pelo menos, vir aqui tão cedo não seria um desperdício, pensou Tsunade com uma risada. Nenhuma das pessoas presentes na conferência esperava que esta reunião fosse organizada pelo clã Hyuga para questionar um membro de seu ramo familiar. Percebendo o absurdo da situação, todos não puderam deixar de lembrar dos rumores que circulavam na aldeia há alguns dias. De acordo com os rumores, o ramo da família do clã Hyuga parece ter começado a resistir à família principal do clã Hyuga, e parece que Hyuga Kuroto está liderando a resistência. Ninguém prestou muita atenção a esses rumores naquela época. Afinal, os membros do ramo familiar do clã Hyuga são marcados com o selo amaldiçoado Pássaro Enjaulado. Diante desse selo, qualquer forma de resistência é inútil, só um tolo tentaria revidar. E agora que todos testemunharam uma cena tão absurda diante deles, eles não podem deixar de perceber que não era um boato. O conflito parece já ter atingido um nível intolerável que a família principal do clã Hyuga está tentando envolver a facção Okage, bem como outros clãs nele. Embora o Elder Aoyama tenha dito sobre acreditar que Kuroto não era o traidor, todos pareciam perceber que isso era apenas uma fachada para manter sua imagem e a imagem do clã Hyuga diante dos patriarcas de outros clãs shinobi. Quanto à questão de saber se Hyuga Kuroto é realmente um traidor ou não, bem, isso é difícil de dizer. Assim como o Elder Hyuga Aoyama afirmou anteriormente, Kuroto teve uma conexão com Orochimaru no passado. Mas isso também não significa que ele seja um traidor. É perfeitamente possível que esta seja apenas uma acusação para humilhá-lo e usar o poder da facção Okage para suprimi-lo e ao ramo da família, já que eles são incapazes de controlá-lo por conta própria. Junto com outros patriarcas, o Uchiha Fugaku também viu o cerne da questão e sua mente começou a trabalhar em como usar esta oportunidade para o benefício do clã Uchiha. Honestamente falando, a luta dentro do clã Hyuga não tem nada a ver com ele e o clã Uchiha. Para Fugaku, o que importa é a posição do diretor da academia ninja.
Se Yuga Kuroto for realmente o traidor e perder o cargo, então o candidato que será promovido ao cargo de diretor será Shizui, o atual vice-diretor. Shizui como diretor da Academia Ninja de Konoha, Itachi como futuro capitão da Polícia Militar de Konoha e ele como patriarca do clã Uchiha. Juntos o clã Uchiha ganhará 3 assentos no Conselho de Konoha, o que aumentará ainda mais o status e influência do clã Uchiha. E assim que o clã Uchiha ganhar 3 assentos no Conselho de Konoha, eles só precisarão conquistar alguns pequenos clãs shinobi, bem como ganhar o apoio de alguns shinobis mais comuns e a posição do Godami Okage de Konoha estará em suas mãos. À medida que esse plano tomava forma em sua mente, os lábios de Fugaku se arquearam em um sorriso e ele ansiava pela performance de Yuga Aoyama e Mizuki. O ancião Aoyama observou a expressão de todos, especialmente a expressão de Sandaime Okage e do patriarca Uchiha, e ele não ficou surpreso ao notar o sorriso malicioso no rosto de Fugaku. O Elder Aoyama naturalmente entende que se Kuroto perder sua posição, então aquele que provavelmente herdará essa posição será Uchiha Shizui, o atual vice-diretor. Porém, isso só acontecerá se Sandaime Okage ceder essa posição ao Uchiha Shizui, o que é bastante improvável. E se você considerar o fato de que o clã Yuga sacrificou um dos membros mais destacados de seu clã pela segurança da vila, eles precisarão ser recompensados. Independentemente do aspecto que Sandaime-sama leva em consideração, o ancião Aoyama acredita pessoalmente que o clã Yuga será capaz de manter a posição de diretor da Academia Ninja de Konoha. Sentindo que tinha a situação sob controle, o Elder Aoyama sorriu e olhou para Kuroto, esperando que ele falasse em sua defesa. Mizuki falou, Yuga Kuroto-sama, você não tem nada para explicar? Ou será que você aceita que é um traidor? Mizuki sabe que esta acusação unilateral não seria suficiente para condenar Kuroto, mas não importa, enquanto ele for suspeito, será difícil para ele manter sua posição. Dirigido pela pergunta de Mizuki, a atenção de todas as pessoas presentes na reunião se voltou para Kuroto, esperando o jovem Yuga falar. Diante da pergunta agressiva de Mizuki, da zombaria do ancião Aoyama, bem como dos olhares cheios de dúvidas e cautela, Kuroto bocejou preguiçosamente e murmurou impotente. Cara, estou exausto demais para essas coisas inúteis. Tendo trabalhado continuamente na otimização do Selui nos últimos dias e noites, Kuroto estava realmente exausto. Depois de pensar um pouco, Kuroto mudou sua posição sentada. Enquanto se inclinava em uma posição confortável, ele falou em tom casual. Eu realmente não preciso explicar nada. É óbvio que você está tentando me incriminar por uma falsa acusação. O que faz você pensar que essa sua explicação irá satisfazer alguém? Disse Mizuki. Kuroto encolheu os ombros. A razão é muito simples. Se você realmente me notasse em tal situação, teria sido impossível para você ficar aqui e me acusar. Mizuki sorriu com desdém e disse, você acha que gente como você pode comprar minha lealdade? Não consigo nem pensar em trair Konoha. Comprar você, disse Kuroto com uma risada, e balançou a cabeça enquanto explicava. Temo que você tenha entendido mal minhas palavras. Quando eu disse, teria sido impossível para você estar aqui e me acusar, eu não quis dizer isso, eu compraria sua lealdade, em vez disso. Quero dizer que se você me visse ou me ouvisse com aquele homem, você já estaria morto, até mesmo seu corpo teria desaparecido. Mizuki ficou surpreso com as palavras de Kuroto, ele não esperava que Kuroto ousasse falar tão arrogantemente na presença do conselho, e disse em tom irritado, Yuga Kuroto, sua atuação não tem sentido. Acho que você também deveria dar uma explicação clara que prove sua inocência, ou se você não puder, você deve aceitar que você é realmente um traidor. Se você estiver disposto. Kuroto ignorou o clamor de Mizuki, em vez disso, ele olhou para o ancião Aoyama e suspirou. Idiotas, eles realmente não entendem porque faço parte do conselho. Suspiro, acho que realmente preciso dar uma explicação a eles. Kuroto obviamente percebeu os pensamentos de todos. Honestamente, Kuroto não dá a mínima para a posição do diretor da Academia Ninja de Konoha, quero dizer, basta pensar nisso. Ele é o líder de uma das organizações mais temidas do mundo shinobi, e também controla 2 das 5 grandes aldeias shinobi. Por que ele se importaria com a posição de diretor da Academia Ninja de Konoha? Mas mesmo se for esse o caso, desde que Kuroto não queira desistir dessa posição, ninguém em todo o mundo shinobi pode removê-lo desta posição, nem Mizuki, nem o patriarca Uchiha, nem o Okage de Konoha, nem Hokudo Sennin, e definitivamente não Yuga Aoyama ou Mizuki. Com isso em mente, Kuroto interrompeu Mizuki enquanto falava levemente com ninguém em particular. Eu quero ouvir a verdade. Mesmo que suas palavras não fossem dirigidas a ninguém em particular, uma pessoa se levantou e falou, muito bem, Kuroto-san. Este não era outro senão o shinobi mais forte do lado das 5 grandes aldeias shinobi. É isso mesmo, assim que as palavras de Kuroto caíram. Shizui se levantou de sua cadeira enquanto suas pupilas se transformavam em 3 Tomoe Sharingan e logo se transformavam no Mangekyou Sharingan. No momento em que Shizui se levantou e ativou seu Mangekyou Sharingan, a atmosfera da sala de conferências mudou. Olhando para o par de olhos, todos respiraram fundo, Mangekyou Sharingan. Ninguém esperava que Uchiha Shizui ativasse diretamente o Mangekyou Sharingan por causa das palavras casuais de Kuroto. Shizui ignorou o choque de todos e caminhou em direção a Mizuki. Vendo Uchiha Shizui se aproximando dele com seu Mangekyou Sharingan ativado, toda a arrogância no rosto de Mizuki desapareceu, e seu corpo começou a tremer enquanto ele tentava recuar para trás. Não, por quê? Porque você está? Capítulo 799. Não, por quê? Porque você está? O fato de Uchiha Shizui agir estava fora das expectativas de Mizuki. Segundo sua previsão, após ter acusado Yuga Kuroto de traidor, no máximo, ele será questionado pela aldeia sobre os detalhes do que ouviu.
Para as investigações ele já tinha uma história sólida pronta com ele, e como Hyuga Aoyama havia prometido ajudá-lo, com o apoio do clã Hyuga, ele teria sido capaz de evitar qualquer coisa muito problemática e ser promovido ao posto de um Jonin. Depois de se tornar um Jonin, e com sua reputação restaurada, Mizuki planejou continuar trabalhando na Academia Ninja. Até então Kuroto teria perdido sua posição como diretor da Academia Ninja de Konoha, e estaria sob a proteção do clã Hyuga, então mesmo que Kuroto quisesse vingança, ele não seria capaz de fazer nada. Tudo isso foi bem pensado, e ele acreditava que seu plano daria certo, mas nunca lhe ocorreu que Uchiha Shizui iria interferir, e agora tudo virou uma bagunça. Uchiha Shizui será o mais beneficiado se Kuroto perder a posição de diretor da Academia Ninja de Konoha, porque a pessoa com maior probabilidade de herdar essa posição não é outro senão ele, mas ele escolheu apoiar Kuroto, e isso também de uma forma tão imprudente. Maneiras. Não vem aqui. Mizuki entrou em pânico e gritou enquanto tentava se esconder atrás do ancião Aoyama. Enfrentando Uchiha Shizui, toda a coragem e arrogância do coração de Mizuki explodiu. Ele realmente não se atreveu a enfrentar alguém como Uchiha Shizui. Isso também na situação em que Shizui está pronto para usar seu Mangekyou Sharingan. O ancião Aoyama não era diferente de Mizuki. Sentindo a intenção de matar de Shizui, suas costas estavam cobertas de suor frio, mas ao contrário de Mizuki, ele acreditava que mesmo alguém como Uchiha Shizui não ousaria tocá-lo. Então ele acalmou seus nervos e falou, um tom severo, Uchiha Shizui, o que você está tentando fazer? Você esqueceu que isso é um conselho. Shizui ignorou as palavras do Elder Aoyama e não parou seus passos. A expressão imperturbável de Shizui fez o coração de Aoyama estremecer, ele engoliu em seco nervoso enquanto dava alguns passos para trás com medo. Só agora o ancião Aoyama, que nunca enfrentou nenhum inimigo forte em sua vida, percebeu quão terrível é enfrentar um Uchiha com Mangekyou Sharingan. No distrito de Hyuga, ele pode caluniar o clã Uchiha e seu Mangekyou Sharingan o quanto quiser, mas agora que está cara a cara com Uchiha Shizui, ele percebe que apenas ser capaz de falar sob essa tremenda pressão exige muita coragem. Diante dessa forte pressão, o Elder Aoyama ficou sem fôlego e seu corpo inconscientemente se moveu para o lado, abrindo caminho para Shizui se aproximar de Mizuki. Todos os membros do conselho também olharam para tudo o que acontecia diante deles com expressões vazias. Embora Tsunade, Jiraiya e Azuma tenham mencionado repetidamente quanta influência Kuroto tem sobre o jovem Uchiha, tal resposta de Shizui às instruções casuais de Kuroto ainda estava fora das expectativas de Sandaime Okage. Tsunade e Jiraiya se entreolharam com expressões sombrias. Embora as ações de Shizui não estivessem completamente fora de suas expectativas, eles ainda estavam bastante insatisfeitos com a forma como Shizui fez um movimento sem a permissão de Okage. E agora que Shizui se moveu, não há nada que eles possam fazer. Atualmente Shizui só está se movendo contra Mizuki. Se eles fizerem qualquer movimento errado, as vidas de outras pessoas presentes no conselho também estarão em perigo. O mais chocado é sem dúvida Fugaku. Ele não conseguia entender os pensamentos de Shizui. Shizui provavelmente se tornaria o próximo diretor da Academia Ninja de Konoha se Hyuga Kuroto perdesse sua posição. Mesmo assim, Shizui está agindo para ajudar Kuroto, e isso também sem consultá-lo, o patriarca do clã Uchiha. Sentado em Fugaku, a expressão de Yashi também mudou. Yashi havia considerado muitos cenários de emergência que poderiam surgir. Até mesmo as chances de Kuroto agir contra Mizuki ou o ancião Aoyama também foram levadas em consideração. No entanto, a possibilidade de Shizui agir não era algo em que ele pensava. Mais do que choque, Yashi fica confuso. Isso é realmente absurdo. Por que o portador do Mangekyou do clã Uchiha decidiria agir de acordo com as instruções casuais de Kuroto? Os patriarcas de Ino Shikasho também se sentiram absurdos, até notaram a expressão desesperada no rosto de Yashi, mas nenhum deles se atreveu a fazer barulho ao notar a intenção de matar no corpo de Shizui. Todos perceberam que isso não era blefe. Uchiha Shizui estava falando sério mesmo. Não há como dizer como Shizui reagirá se alguém interferir em suas ações. Ofender Uchiha Shizui apenas para ajudar o Mizuki não é realmente uma escolha sábia, não importa como você olhe para isso. Muito menos os patriarcas, mesmo Anbu em guarda não se atreveu a se mover. Embora o seu dever seja garantir que tal situação não ocorra, isso apenas ocorre em circunstâncias normais. Quem em sã consciência tentaria impedir Uchiha Shizui? Como ninguém fez qualquer tentativa de impedir Shizui, no salão silencioso, apenas o som dos passos de Shizui e o pedido contínuo de Mizuki ressoaram. Isso é um mal-entendido. Não vem aqui não, porque você é. Ignorando o pedido de Mizuki, Shizui alinhou seu olhar com o de Mizuki enquanto seu Mangekyou Sharingan girava. Shizui não precisou fazer nenhum esforço e Mizuki já estava sob seu Genjutsu. Com Mizuki sob Genjutsu, seus pedidos e choro desapareceram. Kuroto olhou na direção do ancião Aoyama e questionou com um sorriso desdenhoso. Responda-me, por que você está tentando me incriminar? Mizuki respondeu com uma expressão vazia, para me vingar. Por sua causa, minha reputação foi arruinada e perdi meu emprego na Academia Ninja de Konoha. Então queria fazer o mesmo com você. Ah, murmurou Kuroto como se estivesse surpreso e perguntou. E como Hyuga Aoyama está envolvido nisso? Mizuki respondeu. Quando eu estava frustrado e ressentido com você, Hyuga Aoyama se aproximou de mim e me convenceu a incriminar você. Mizuki então explicou todo o processo de como ele entrou em contato com o Elder Hyuga Aoyama e como os dois planejaram incriminar Kuroto.
Vendo que Mizuki estava confessando tudo, o rosto do Elder Aoyama ficou lívido e ele gritou histericamente. Ele está falando bobagem. Isso tudo é mentira. Eu não participei de qualquer que fosse o plano dele. Isso não teve nada a ver comigo. Eu só estava tentando proteger a vila de um traidor. Yashi abaixou a cabeça envergonhado. Kuroto ignorou os gritos do ancião Aoyama e fez outra pergunta a Mizuki. Por que você pensou em usar Orochimaru para me incriminar? Não houve hesitação no tom de voz de Mizuki quando ele respondeu. Orochimaru-sama uma vez me mencionou que você é um cara problemático. Tenho que ter um cuidado especial ao lidar com você. Eu queria pedir ajuda a Orochimaru-sama, no entanto, não consegui entrar em contato com ele desta vez por algum motivo. Então decidi usar o nome de Orochimaru-sama. Você era seu ex-discípulo, então usar o nome dele fazia mais sentido. Ao ouvir a confissão de Mizuki, a expressão de todos na conferência mudou mais uma vez. Com base no que ele disse, não é difícil determinar que Mizuki frequentemente contata Orochimaru. Acontece que a pessoa que acusou Kuroto de ser um traidor é na verdade o próprio traidor. Esta confissão de Mizuki chocou até o ancião Hyuga. Aoyama olhou para Mizuki incrédulo enquanto questionava. Você é o delineador de Orochimaru em Konoha? Capítulo 800. Você é o delineador de Orochimaru em Konoha? Perguntou o Elder Aoyama. Mizuki acenou com a cabeça com uma expressão monótona. Sim, Orochimaru-sama me instruiu a ficar de olho em Hyuga Kuroto. Ao ouvir a confissão de Mizuki, a expressão dos membros do conselho tornou-se sombria. Especialmente o Elder Aoyama. Ele não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. À medida que Mizuki continuava a contar todos os detalhes sobre seu contato com Orochimaru, a expressão do ancião Aoyama tornou-se cada vez mais horrorizada. Além do medo, o Elder Aoyama também se sentiu profundamente envergonhado. Ele acreditava que estava no controle de toda a situação. Achava que estava se aproveitando da ambição de Mizuki e direcionando a situação como desejava, porém, acontece que é exatamente o contrário. Quem se aproveitou foi Mizuki e ele foi sendo usado pelo homem que ele pensava ser um tolo. E desde que Mizuki confessou tudo, a situação mudou completamente. As coisas estão completamente fora de controle. Muito menos ele, mesmo o clã Hyuga não pode fazer nada neste assunto. Até há algum tempo, esta conferência foi o resultado de um conflito interno entre os membros do clã Hyuga, no entanto. As mudanças repentinas e o desenvolvimento do assunto superaram as expectativas de todos. Esse assunto está realmente relacionado a Orochimaru. A única diferença é que quem foi acusado de ser o traidor é na verdade a vítima aqui, enquanto quem foi acusado acaba sendo o verdadeiro traidor. Embora Orochimaru não seja mais uma ameaça tão grande para a vila em comparação com a organização Akatsuki, ele ainda é um traidor que conhece muitos segredos sobre Konoha. Orochimaru também foi responsável pelo sequestro de Uzumaki Naruto e da jovem do clã Hyuga. Envolver-se com Orochimaru e enviar-lhe qualquer tipo de informação é sem dúvida uma traição à aldeia. Sem falar que Mizuki não apenas enviou informações sobre os segredos da vila para Orochimaru, ele até acusou falsamente um membro do conselho. Se ambos os crimes forem contabilizados, nada menos que a pena de morte não será suficiente. Como alguém que trabalhou junto com Mizuki, ele também não pode fugir da responsabilidade. Sabendo disso, as costas do Elder Aoyama ficaram geladas. Vendo a expressão de medo do ancião Aoyama, Kuroto murmurou, então acontece que você é um traidor, hein? Eu me pergunto como tratamos os traidores da Anbu hoje em dia? Ele realmente quer fazer isso? Pensou o Elder Aoyama em pânico. Shizui disse tacitamente, não tenho certeza de qual é a tradição hoje em dia, quando estávamos na Anbu naquela época. Kuroto sorriu e disse, já que não conhecemos as regras atuais, vamos seguir as regras do nosso tempo. Muito bem. Shizui acenou com a cabeça enquanto olhava para Mizuki por um momento, então calmamente se virou e voltou ao seu lugar. Ao mesmo tempo, Mizuki começou a se aproximar do portão e saiu da sala de conferências. Enquanto todos estavam confusos, um dos shinobi que montavam guarda do lado de fora da sala de conferências entrou apressadamente e relatou a Hiruzen. Okage-sama, más notícias. Mizuki-san esmagou seu próprio coração e caiu do último andar do prédio. Sandaime olhou para Kuroto, depois para Shizui, e suspirou enquanto acenava com a mão. Eu sei, apenas recolha o corpo dele e mande-o para o hospital de Konoha para descarte. Não há necessidade de funeral. Tudo bem. O guarda ficou surpreso por um momento e confuso, mas Okage-sama já havia dado a ordem, então ele não disse nada e saiu da sala após uma reverência. Depois que o guarda saiu, a atmosfera na sala de conferências ficou estranha e todos os membros do conselho olharam para Kuroto sentado em silêncio em sua cadeira. Não há nada de errado em executar o traidor Mizuki, porém, esta decisão está nas mãos de Okage. Mesmo que Kuroto seja o diretor da Academia Ninja de Konoha, ele não tem autoridade para tomar tal decisão. Até Hiruzen estava olhando para Kuroto de forma estranha. Toda esta conferência virou uma piada, e é óbvio que a falsa acusação de seu próprio povo irritou Kuroto. Portanto, Sandaime optou por permanecer em silêncio e permitiu que Kuroto desabafasse suas queixas. Ao contrário de Sandaime, outros não eram iguais. Alguns até queriam confrontar Kuroto, porém, a calma e frieza típica de Kuroto demonstrada por Uchiha Shizui há um tempo atrás fez com que todos percebessem que não deveriam mexer com Kuroto neste momento. Parece que a pessoa chamada Hyuga Kuroto precisa ser reavaliada. Tal pensamento apareceu na mente de todos. A presença de Uchiha Shizui fez com que todos percebessem que Kuroto não pode ser subestimado. Quanto à execução de Mizuki, ninguém, exceto o Elder Aoyama, se importou. Não é que o Elder Aoyama se importe, é só que ele está com medo. Ele teme acabar da mesma forma que Mizuki. No passado, Kuroto demonstrou mais uma vez que Kaged Bard não o detém como resultado, qualquer vantagem psicológica que ele tinha sobre Kuroto desapareceu. Yashi estava ansioso. Ele não esperava que ninguém repreendesse Kuroto pelo que ele fez agora, nem mesmo Okage-sama. Ele não pôde deixar de pensar que se Kuroto também fizesse o mesmo com o ancião Aoyama, alguém o impediria?
Os outros também estavam se perguntando sobre o próximo movimento de Kuroto. Ele lidará com Hyuga Aoyama da mesma forma que tratou com Mizuki? No momento em que Yashi estava preocupado, Kuroto perguntou: Okage-sama, há mais alguma coisa que precise ser discutida nesta reunião? As palavras de Kuroto foram respeitosas e um pouco apologéticas. Inesperadamente, ele ignorou a presença do Elder Aoyama. Vendo que Kuroto não queria deixar o assunto continuar, Sandaime deu um suspiro de alívio e imediatamente disse: já que nenhum outro ponto deve ser discutido, vamos encerrar esta reunião aqui, e encerrou a reunião do conselho. Kuroto acenou com a cabeça e, sem dizer nada, levantou-se e saiu após uma reverência. As ações de Kuroto confundiram muitos. Eles ficaram surpresos que Kuroto não fez nada com Hyuga Aoyama. O que eles não sabiam era que havia uma razão para ele ignorar Hyuga Aoyama. Ele tem um plano no qual o velho terá um papel importante. Ele deve continuar vivendo até então. Enquanto Kuroto saía da sala de conferências, Shizue ia segui-lo, porém, assim que ele se levantou, Fugaku o interrompeu. Preciso falar com você. Shizue assentiu e seguiu Fugaku. Depois que os dois Uchiha deixaram o edifício Okage, Fugaku questionou Shizue. O que você estava fazendo, Shizue? Shizue ficou confuso e perguntou: o que você quer dizer com Fugaku-sama? Fugaku disse: você não percebeu que esta era uma boa oportunidade para nós? Se Hyuga Kuroto fosse suspeito, ele teria perdido sua posição e você a teria conseguido, o que é benéfico para o clã Uchiha. Ele? Isso também sem minha permissão. Shizue ficou surpreso com a pergunta de Fugaku e optou por permanecer em silêncio. Notando o silêncio de Shizue, Fugaku disse com um suspiro: além disso, você ativou seu Mangekyou Sharingan no conselho, nunca mais faça isso. Você esqueceu que há repercussões no uso do Mangekyou Sharingan? Shizue permaneceu em silêncio. Fugaku ficou insatisfeito com o silêncio de Shizue e disse com uma expressão taciturna: não se esqueça que você é um Uchiha, não um Hyuga. Eu entendo. Disse Shizue e depois desapareceu. Fugaku estreitou os olhos e pensou: parece que Shizue não lutará pelo cargo de diretor da Academia Ninja de Konoha. A farsa de hoje contra Hyuga Kuroto fez Fugaku perceber muitas coisas. Quando Shizue agiu, ninguém se atreveu a interferir. Isso significa muito. Se ele usar essa dissuasão da maneira certa, o Uchiha finalmente terá um Hokage. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.